Vamos começar a falar do jogo. Porque teve jogo. Pouco, mas teve jogo. Fred, a gente viu uma partida, tá? Em que o Sport de Roger, no caso, escolheu pela continuidade, tá? Um hiato de 10 dias separou aí o último compromisso do Sport ainda na primeira fase, quando ele garantiu a vaga direta para a semifinal, e essa primeira partida contra o Retrô. Foram 10 dias trabalhando, algo que o Roger desejava demais e faz todo sentido que ele deseje, a ponto de nos fazer crer que o natural seria ele embarcar a qualidade técnica que ele mesmo contratou para esse time do Sport. Mas a gente viu um time que começou com Rolls no gol, que começou com Pedro Martins no meio-campo, e que começou, sobretudo, com Depena, Max, Thiago Couto e outras opções que a gente imagina que sejam mais qualificadas que os atuais titulares no banco de reservas. Então, a gente, em vez de assistir, Fred, um passo para frente no sentido de um novo patamar, um novo estágio, a gente pode ter visto até um passo para frente, mas em relação a um trabalho muito mediano que vinha sendo conduzido. O Sport hoje foi um time mais organizado, né, de certa maneira, mas longe de ser algo que pudesse ser perceptível. Esse time aí treinou 10 dias. Foi algo muito diferente disso. Celso, eu me sinto numa missão de tentar analisar esse jogo por 2 prismas. No final das contas, eu acho que é a melhor forma que a gente tem de tentar entender onde Roger se situa nesse momento do trabalho dele. E para dividir esses 2 prismas, é mais do que necessário considerar que entre o clássico contra o Santa Cruz, que fechou a fase de classificação, e essa semifinal, se passaram 10 dias. 10 dias sem nenhum jogo, 10 dias com treinamentos, e nesses 10 dias... Passaram 12. 12 dias. E nesses 10 dias, os reforços que tinham chegado no apagar das luzes, ou em dias que antecederam o prazo final de inscrição do Pernambucano, eles estavam disponíveis para treinar. E aí, por conta desses 10, 11, 12 dias, a gente precisa separar nos 2 prismas que eu falei. O primeiro prisma é: vamos olhar Retrô Sport nos aflitos como uma semifinal de campeonato pernambucano, onde o maior de todos os objetivos, a gente está jogando fora de casa, o maior de todos os objetivos é sair desse primeiro jogo com uma vantagem para o jogo de volta dentro do nosso estádio, onde a gente vai decidir uma vaga na final. Esse é o primeiro prisma. Por esse prisma, Roger, ele precisa defender o trabalho dele. Roger é um treinador que fez até aqui toda a sua história em clubes da terceira divisão, com 2 sucessos na terceira divisão. Ou seja, Roger estava na fase da carreira batendo na porta da Série B. De vir para a Série B. Mas de vir para a Série B onde ele estava, no Londrina. Para fazer uma boa Série B, tentar um 8º, 9º, 10º lugar. E ir se capitalizando dentro de uma Série B. Como foi com o Daniel Paulista? Daniel Paulista começa pelo atalho. Ele começa pelo Sport, na Série A, salvando o Sport. Mas a carreira de Daniel obrigou ele a voltar todas as casas. Exatamente. Ele foi pro Confiança, foi pro Guarani, foi pro CRB. E dentro do CRB, ele se transformou no treinador que passa a ter um perfil da Série B+. Tanto que agora foi pro Goiás, por exemplo. Já chegou no Remo, que o trabalho que ele iniciou subiu. Veio pro Sport. Veio pro Sport numa Série A, mas foi pro Goiás numa B+. Foi pro Goiás, que é um time de Série A numa Série B. E o Sport,
crise à parte, é um clube de Série A numa Série B. Roger só veio para o Sport porque... Tem uma ligação, né? Uma conexão. Existe a conexão, é um ponto forte, mas as linhas de carreira se encontraram. Por um atraso político, do processo político, renúncia de presidente, eleição, tempo para o novo grupo se estabilizar. É importante dizer isso. O grupo liderado por Matheus, por Cadico, patinou muito nos primeiros dias quando chegou no poder. Assustou porque a gente imaginava A estrutura sendo que estava ocupada. mais pronta na cabeça deles os primeiros passos. Não estavam. E foram 5, 6, 7 dias ali de muitos erros, de patinando. Porém, isso se ajustou, inclusive. Eu acho que hoje o Sport, com um mês e pouco de gestão, tem uma boa gestão. Bom relacionamento com a torcida, boas escolhas, boas posturas. Eu acho que a gestão reverteu muito bem aquela primeira semana. Hoje eu gosto da forma como o Sport vem sendo administrado por Matheus, por Cadico e por todos que fazem o bloco Leões pela Mudança, mas hoje todos que fazem o Sport. É até bom a gente parar de ficar se referindo a Leões pela Mudança, que é o Sport. Exatamente. É o Sport. Então, Essa já é Pro Santa, MTE, nessa não dá, né? eu acho que hoje o Sport se organizou bem, tá? Mas aquele atraso tirou do Sport a primeira prateleira dos treinadores que ele poderia disputar. E aí, naquela patinada da primeira semana, inviabilizou os outros 2 nomes que estavam mais ou menos disponíveis, Condé e Eduardo. Eu digo mais ou menos porque Condé estava livre, mas sem muita vontade de vir para a segunda divisão, está desempregado até agora. E Eduardo, a janela se fechou muito rápido. Tinha uma brecha ali que o resultado da eleição, Eduardo estava acertado com o Branquinho. O resultado da eleição mudou e a forma na qual ele foi abordado acabou impedindo ali a negociação. Depois disso, o Roger virou um nome ok. Só que ele é um nome que sabe do seu pouco lastro. Pelo próprio valor do seu salário, pelo próprio valor da sua multa, por entender que está dentro do estadual, que tem um prazo ali de 2 semanas entre o estadual e a Série B, que permite mudanças de rota. Então, Roger, e aí eu preciso entender, todos nós precisamos entender. Esse contexto é bem importante. Ele luta pelo dele também. Pelo E emprego, é natural. Né? Eu, no lugar dele, faria o quê? Eu, no lugar dele, faria exatamente o que ele está fazendo. Tentando construir ao máximo o time, mas também cuidando... Com um pé em cada canoa aí. Um pé em cada canoa. Então, eu estou fazendo todo esse contexto para entender, para tentar entender a essência da escalação de Roger. A essência dela. Não toda a escalação. Dito isso, lembrando que a gente está naquele prisma de olhar semifinal, preciso da vantagem, preciso sair dos aflitos. Ou com empate ou com a vitória, preciso decidir em casa. E a missão foi cumprida. Por que todo esse arrodeio para entender a lógica de Roger? Porque a gente poderia dizer que Roger estava sendo um treinador daquele perfil que administra a ordem de chegada no elenco. Então, House era o titular. Agora que Thiago Couto tem condições, House vai continuar sendo titular para eu não perder o grupo, entre aspas. Pedro Martins era titular, vai continuar sendo titular. Gustavo Maia era titular, vai continuar sendo titular. Isso tudo valeria se ele não tivesse tirado a Ju para colocar Benevenuto. Então, ele não seguiu estritamente essa linha de ordem de chegada. Porque, às vezes, o treinador vai colocando os outros como titular aos poucos. Ele fez isso com o Iago Felipe. Chegou aos pouquinhos, virou titular. Não é essa linha que ele adotou. Meritocracia também não parece. Porque House, por exemplo, falhou em 2 jogos recentes. Ele falha no gol do Maguari e falha no gol do Santa Cruz. Então, House estava ali no limite. De forma seguida esse jogo. Exatamente, para perder a posição. Estava no limite, ou seja... Ainda que, entre esse detalhe, que entre essas falhas, é quando tem a permanência de Thiago Couto. Ela não existe antes, não. Assim, ela é paralela e na hora que ele... Opa, agora dá para ajustar. Então, pensando de toda essa forma, se não é ordem de chegada, se não é meritocracia, Roger acha que esse
é o melhor time tecnicamente para escalar. Aí você fica preocupado. Também acho que não. Certo? Também acho que não. Não é possível que ele ache isso. Aí era pra ficar preocupado. Aí onde é que sobrou, Celso? Físico. Físico. Condição física. Ele olhou e fez assim: eu preciso ter em campo 11 jogadores capazes de competir fisicamente. E aí eu prefiro ter Pedro Martins do que Depena começando no meio. Eu prefiro ter 3 volantes para me dar sustentação do que arriscar colocar um Max ou um Depena. Mas esse pensamento não é muito curto, não. Mas é. Só para só você vai falando só para do jeito que você já está acostumado. Dentro dessa lógica, tem um jogo contra o Retrô. O jogo seguinte é uma. Mas é por isso que eu disse, eu tô no primeiro prisma ainda, que é tudo por esse jogo. Pronto. Porque, É o por meu exemplo, primeiro porque prisma, se a lógica é. for essa, quando for dos aflitos, não é possível que a lógica se aplique É por a isso que eu jogo falei, contra é o meu primeiro possível prisma. jogo contra o Náutico. Por isso que eu ainda tô no primeiro prisma, que é com uma construção só pra entender o que Roger... Ou seja, o prisma é retrô. Sair com 1-0 de hoje. Ok. Sair dos aflitos com 1-0. Certo. Qual é a melhor forma? Então, fisicamente, e por que trocou a Ju pro Benevenuto? Porque o zagueiro fisicamente dava pra fazer a troca. Não por acaso acabou substituído Com Cãibra. Mas dava pra fazer. E detalhe, foi um dos Talvez melhores o em melhor campo. em campo. Talvez o melhor em campo. Talvez o melhor em campo, Benevenuto. Tô indo aqui numa lógica de Roger. E eu vi alguém escrevendo aqui no chat, foi Senhor Davidson, papo bonito, mas ele errou. Detalhe, eu tô trazendo a lógica de Roger. Não é a minha. Eu tô dividindo em 2 prismas pra tentar entender. Passado o primeiro prisma, passado uma forma de tentar entender a lógica de Roger, eu venho pro segundo prisma, que é o meu. Que é a forma com que eu enxergava esse jogo. Era a minha expectativa para esse jogo. E era a forma que eu acho que o Sport deveria trabalhar. Quinta partida apenas do elenco profissional do Sport. 5 jogos. 5 jogos é muito pouco. E aí eu volto. 12 dias, reforço chegando, ganhando possibilidade. O que Fred Figueroa queria ver hoje era o recomeço. Exatamente. Era assim, eu tive mais tempo agora do que antes do jogo contra o Jaguar. Com mais... Porque assim, óbvio que ele teve um pouco mais de tempo antes da estreia contra o Jaguar, mas não tinha ninguém, era cheio de lacuna, era cheio de buraco. Ele treinava sem meia, ele treinava com 2 laterais jogando por um lado. Era um remendo, aquele time que tomou 3-0 no jogo treino do Botafogo da Paraíba, aquilo era um remendo. Aquele Sport não existia. O Sport que começou o ano jogando bem na primeira partida profissional se ajeitou na semana. Porque chegaram jogadores ali na semana que conseguiram encaixar e entrar em campo. Tá? Por isso eu queria um recomeço, Celso. Eu queria hoje Thiago Couto como titular. Porque, pra mim, histórico por histórico, porque a gente tem que considerar 2 coisas. O histórico da carreira E o recente. e a temporada 2025. Na temporada 2025, Raus foi um goleiro nota 6 do Vila Nova e foi o melhor ano da carreira de Raus. O que Raus fez de melhor na carreira foi ser titular do início ao fim de um time que foi 11º, 12º da Série B. Ok. Mas que esse mesmo time já contratou o titular para esse ano e liberou ele, porque o Vila Nova não perdeu seu titular para o Sport. O Vila Nova contratou a Ayrton, que era um bom goleiro do Novo Horizontino. Raus virou reserva e aí preferiu vir para o Sport. Para ser titular. Estranho, mas ok. Currículo, valor de mercado de Thiago Couto é maior e o 2025 foi melhor, porque ele foi herói da permanência do Vitória. Exato. Então, para mim, hoje era Thiago Couto o titular. E sabe por que era Thiago Couto o titular? Porque Raus foi o titular hoje. Foi bem. Foi bem. E agora, o goleiro titular do Sport, oficialmente na temporada 2026, chama-se Raus. Ele agora só vai sair se der motivo. E detalhe, já deu motivo, aí você... Já deu motivo. Só que agora, se ele der motivo, vai ser Numa volta da semifinal, numa final ou num jogo mortal de Copa do Brasil. Exatamente. Ou nas primeiras partidas da Série B. Raus é titular do Sport. Porque a chance que tinha Era hoje. Pra mudar sem um erro, era hoje. E ele tá no gol. Ele tá começando, obviamente, pelo gol. Essa já é muito difícil de entender. Então, assim, na hora que ele não escolhe essa,
Por quê? Thiago Couto precisava de mais ritmo. Poderia ser uma temeridade colocar Thiago Couto hoje. Ok. Pior vai ser agora, Raul virou titular. Exatamente. Raul virou titular. Pedro Martins. Por que não Zé Lucas? Maior jogador de maior valor do esporte, que o esporte está colocando uma redoma e está desvalorizando o seu ativo. Não joga. Não joga. O mercado até olha assim, não, tá machucado. Que machucado é esse que não recupera, menino tão novo? Tá assim, ou vende ou assim, não dá. O momento para o próprio Zé Lucas, assim, é horrível. Era o dia de Zé Lucas jogar, era o dia de Zé Lucas ter minutagem. Primeira vez que ele estava, inclusive. Foi relacionado. Então, por que não teve? Por que não foi titular? Porque estava se pensando no hoje. Talvez hoje, por já jogar, estar no ritmo, Pedro Martins seja capaz de entregar mais do que Zé Lucas fisicamente. Fisicamente sim. Nessa posição, não é como goleiro. Nessa posição você consegue mudar só em treino. Mas algo me diz que no jogo de volta, quem vai jogar é Pedro Martins. Porque foi mal hoje? Não foi. Quem vai jogar é Pedro Martins. E Zé Lucas vai esperar a vez. E aí, quando for a final, que vai mudar? O menino não fez nenhuma partida no ano, vai entrar numa final de campeonato? Gustavo Maia, jogador, fez o gol da vitória do Sport. Colocou mais um tijolinho, mais uma raiz na permanência dele naquela posição. Aquela posição tem dono no papel. Chama-se Yuri Castilho. Isso. Certo? Yuri Castilho é o dono daquela posição. Gustavo Maia, nessas 5 partidas que ele jogou, ele fez uma ótima primeira partida, depois partidas medianas para fracas e jogou bem no segundo tempo contra o Santa Cruz. Agora ele fez uma partida de mediana para boa hoje, já que fez o gol, era mediana para mim, mas com o gol, obviamente, fica de mediana para boa. Ele vai ser titular de novo do time. E qual é o problema dele ser titular no próximo jogo? Porque no próximo jogo Yuri Castilho já vai estar no banco. Ou seja, Yuri Castilho já não começa a titular. Porque Gustavo Maia entrou, fez um gol, decidiu. Vamos dizer que Gustavo Maia comece jogando mal o jogo de volta contra o Retrô e seja substituído. Quem deve entrar é Yuri Castilho. E aí, pra gente ver Cleison jogar, vai começar a demorar mais. E são esses pontos que me preocupam. Porque... Pelo que eu entendi, ele fez aquela promessa de só cortar o cabelo quando fizer gol. Porque... E detalhe, alguém pode estar dizendo, porra, mas Gustavo Maia jogou melhor que Cleison hoje. Jogou, tem mais ritmo. E talvez, é o que eu falei, aí a gente volta pro primeiro prisma. Pro primeiro prisma, talvez fosse o Gustavo Maia mesmo. Só que isso vai até onde? Isso vai até onde? Cleison fez uma temporada negativa demais ano passado. Sabe como foi a temporada negativa dele? Nenhum gol. 40 jogos pelo time que foi campeão da Série B. Jogou 40 entre estadual, Copa do Brasil e Série B. 40 partidas. Um ano horrível dele. Horrível de Cleison. Como foi o ano de Gustavo Maia do passado? Só jogou no Sport. Quando viram que não dava, não, perdeu a posição, machucou não. Quando tiraram do time, não. Foi junto com o Hereda ali. Não, foi sendo tirado do time. Na verdade, quando saiu até chamou a atenção, porque ele não estava... Não estava mal, não. Estava jogando isso aí. Mas depois que saiu do Sport... Aí depois saiu, foi considerado sem condição física para jogar no Criciúma. Só que assim como o brasileiro argentino, foi até vendido agora. Jogou no Sport ano passado? O ponta, meu. Me fugiu o nome dele aqui agora. No chat a galera vai lembrar rápido. Que foi um destaque do Campeonato Pernambucano. Tá? Ano passado. Resolveu. Ajudou. Tava no Defensa e Justiça, agora jogou com Santa Cruz. Lobato. Lene Lobato. Foi vendido, inclusive. Lobato, quando chegou na Série A, que precisava de Lobato, não tinha a menor possibilidade de jogar. Talvez na Série B Lobato jogasse, inclusive. Ele foi minimamente útil na reta final ali com o Pepa. Só que a gente sabe que Lobato tem uma limitação. E por mais que Gustavo Maia esteja resolvendo, Gustavo Maia, numa Série B, vai encontrar uma resistência maior. O corte dele para a direita, que é quase que a
jogada que ele faz 80% das vezes e que fez o gol hoje com essa jogada, ele vai ser mais marcado, ele vai ser mais visado. Eu tô dizendo que Gustavo Maia não pode jogar no Sport? Não. A gente gostava de Gustavo Maia. No pouquinho que ele jogou ano passado, a gente reclamou aqui de Gustavo Maia ter sido dispensado. Ele não merecia ter sido dispensado ano passado. E ele, esse ano, pode ser uma ótima opção de segundo tempo. Muito melhor do que Marlon, que o Sport trouxe para jogar. Mas ele, uma hora ele vai ter que perder a posição. Puro histórico. A não ser que ele esteja começando a viver a temporada da vida dele, da carreira dele. Eu não acredito. Me desculpem, eu não acredito. Posso estar sendo excessivamente rigoroso, posso estar colocando exigências para ele que eu não coloco para a Barleta, por exemplo, como me colocaram aqui durante a nossa transmissão. Eu fui questionado dessa forma, eu coloco muito peso para Maia e tiro o peso de Barleta. Eu faço isso? Faço mesmo. Faço. Porque eu acho que Barleta já provou em nível maior. Exatamente. Então, essa é a essência. Me alonguei muito porque precisei trazer. Mas foi dessa vez, Fred, foi na linha. Dessa vez não, especificamente. Foi na linha que eu concordo muito. Porque eu precisei trazer os dois prismas. E nem tudo dá para o cara falar com uma frase, não. De vez em quando o cara tem que se estender, porque. Eu achava que ia ter mais prismas, né? Ainda achei pouco. Porque, por exemplo, você não focou no do Náutico, você focou mais para a Série B, já para frente. Quando eu tô falando do Náutico, é porque o Náutico tá com um pé na final, né? Assim como o Sport. Assim como o Sport. Os dois deram o mesmo passo. Os dois venceram por 1-0 fora de casa. Tendo apenas esse jogo contra o Retrô, no próximo sábado, dia 21. Aí a final já é no dia 1. Não tem a estreia ainda da Copa do Brasil. A Copa do Brasil talvez seja entre as duas finais, na verdade, né? Exato. Exatamente. É entre 1 e dia 8. Não. O primeiro jogo é antes, ali já é segunda rodada. Como é que é? Já é segunda fase de Copa do Brasil. Então a primeira fase deve ser quando? No final de novembro, no final de fevereiro. No caso, o Sport pega o Retrô e depois estreia na Copa do Brasil. Certo. Então, entre a volta do Retrô e a possível ida da final... Já estreia na Copa do Brasil. Certo. Ou seja, ou já está bem... Fora bem de casa. Ou está... fora de casa, inclusive. Ou está bem, ou já vai na crise, né? Enfim, mas esse... E aí depois faz 2 em casa. Eu ia focar no Náutico, então eu vou focar na Copa do Brasil. Porque o Sport tem um jogo agora, uma condição boa, na verdade tem uma condição favorável para passar pelo Retrô, Fred, mas tem um jogo para ter um time na Copa do Brasil. Para não acontecer o que está acontecendo assim há anos e dentro de um esporte com um liseu enorme, não dá para ser mais uma oportunidade desperdiçada, como foi a do Várzea, enfim, como essas eliminações vexatórias de primeira fase, no caso, primeiro mata-mata, né? Porque para fins de Copa do Brasil o Sport vai estar na segunda fase, o adversário que vem da primeira, né? Então, até colocar aqui quanto que seria a cota. Esse joguinho... 1.500.000. O Sport larga com 1.380 e a classificação vale 1.530. Que tipo de alteração Roger Silva pode fazer para esse jogo do Retrô? Porque, veja só, se foi exatamente do jeito que você falou, do primeiro prisma, se foi exatamente do jeito que você trouxe, e ele fizer na Copa do Brasil, aí seria responsabilidade. E aí, detalhe, e ele não parece ser irresponsável. Outros treinadores já passaram aqui no Sport, tem mais perfil. Ele não parece ser irresponsável. Então, considerando que ele não seria isso, significa que o time que tende a ser mantido contra o Retrô seria o mesmo time contra a Copa do Brasil. Ou seja, o Sport estaria chegando na Copa do Brasil, a partir das escolhas de hoje, sem ter as suas principais peças, a partir de uma lógica de fechar com aquele time. Assim, não... veja só. A oportunidade de alterar hoje, ela era muito clara. Eu acho que ele vai fazer uma alteração, Cássio. Não, ele já fez, beleza. Não, eu acho que pro jogo do Retrô, da volta, eu acho que ele faz uma. Que é a mesma lógica que ele fez entre o Maguari e o Santa Cruz. Na Ilha, eu acho que ele vai tirar... Mas eu tô levando pra Copa do Brasil. A Copa do Brasil não é na Ilha. Então, eu vou passo a passo. Na Ilha, eu acho que ele vai tirar Pedro Martins e vai começar com o Depena. Eu acho. Eu acho que ele vai... Contra o Santa Cruz foi com o Marlon. É isso que eu ia dizer, não foi assim não. Contra o Santa Cruz mas foi Marlon. Ele tirou, veja só. Ele tirou um volante. Contra o Maguari foram 3 volantes. Certo, ok. E contra o Santa Cruz ele tirou um volante e botou Marlon. Eu acho que agora não faz sentido se ele tirar um volante ele ir de Marlon. Eu acho que essa fase, essa página virou. Pronto. Aí joga esse jogo e vamos supor que não tenha crise. Mas pra mim ele só muda isso e exerceu... E vai se for contra o Sampaio no Rio, pra mim ele vai
Com o que foi hoje. cogitando 3 volantes contra o Sampaio no Rio. Mas, Aí, ou seja, voltaria Pedro Martins. Aí eu já não acho que volta Zé Lucas. Eu Porque acho que não tá jogando. Não tá jogando. Eu Mas acho que aí volta Pedro Martins. E, por exemplo, e o ataque? Tem alguma chance de alguém ganhar posição contra o Retrô na volta? De início, não. É isso que eu tô falando. É óbvio que é Pedro Maia, ou que é Gustavo Maia e Barreto. Essa é a questão que você vai falando que você, Fred, no caso, quando o jogador que ganhou essa posição e ganhou por mais semanas. Só que as próximas semanas, assim, elas têm um grau de importância muito grande. Essa Copa do Brasil, A não ser que ele pense, Cássio, em mexer no Retrô pra ter, abre aspas, força máxima na quarta, mas não faz sentido. Não, mas ele tem que mexer pra testar o time. Meu ponto é justamente, não isso, pode ser. O time contra... Primeiro, tá valendo, o jogo não tá morto, vai ter que ir pra final do Pernambucano, beleza. Mas ele não pode fazer um time, na minha opinião, pelo menos, não pode fazer um time contra o Retrô e o time contra o Sampaio ser uma reconfiguração. Porque aí fica a mesma coisa de Pepa do ano passado. Qual é a diferença? O cara Pepa estava fazendo teste contra o Operário de Várzea Grande, aí foi um jogo 0x0 modo ao rei e caiu nos pênaltis. Então, assim, nesse caso, e até pela Copa do Brasil, como ela já está pré-definida para frente dos mata-matas, o Sport faz esse jogo fora de casa, jogo único, não tem vantagem, empate nos 90 minutos de pênalti. É Sampaio Corrêa ou quem? É o time do Desportivo do Espírito Santo, isso. né? Torcendo bastante para a Desportiva. Eu estou. E aí, se o Sport passar desse confronto, aí ele teria 2 mata-matas, também jogos únicos, na Ilha do Retiro. O que abriria um caminho para ir captando dinheiro, por exemplo. Porque nesse momento, por exemplo, inclusive, eu disse 1.530, né? Aí se passa, o da outra fase, Fred, seria 1.680 e depois o da outra fase, 2 milhões de reais. Ou seja, é um caminho muito grande para se fazer teste. Ainda que seja o início do trabalho de Roger, e perceba, os caras estão falando tanto, eu vi durante a live do jogo, os caras estão falando tanto, isso é só o quinto jogo dele e tal. E não é papo de derrubar, não. Não tem nada a ver dessa vez. É um papo só de definição. E não está sendo nem falta de definição, porque definição ele está até tendo. A crítica está sendo o quão cedo ele definiu o time. O quão cedo ele definiu a forma. Ele fechou um time. Aí ele pode até dizer, eu não fechei o time e tal. Mas se ele testou nesses 10 dias, a bronca foi, repito, esse jogo ele não está acontecendo na quinta-feira com o Santa Sport no último domingo. Santa Sport foi no dia 31 de janeiro. Foram 12 dias de lá para cá. Nesses 12 dias, a única coisa que ele falou, isso aqui dá pra mudar, foi Benevenuto no lugar de Aju. Aju que estava até bem, inclusive, no time. Aí são mais 9 dias contra o Retrô. Aí depois desses 9 dias contra o Retrô, aí são 3, como você falou. Aí meu irmão, aí já descansa e viaja para jogar a Copa do Brasil. O time do Retrô, ele não pode ser diferente, Fred, do time que vai jogar a Copa do Brasil. Então, se ele tiver que mudar alguma coisa, a mudança no jogo pode de volta... pontualmente um ou outro. Mas pontualmente é tipo o Filipinho se machucar e jogar. Veja, para mim, eu acho que ele não deveria mudar, ser um time... o time que vai jogar contra o Retrô, 3 dias depois, já ser um time reconfigurado para jogar a Copa do Brasil, valendo o que está valendo para o Sport. E nesse caso, é dinheiro mesmo. O Sport, infelizmente, está jogando esse campeonato para captar dinheiro. Não é o âmbito esportivo fica se for avançando, mas no primeiro momento é simplesmente captar dinheiro. Precisava nem estar falando isso, porque a quantidade de vezes que o Sport já caiu na primeira fase mostra o tanto de desperdício que teve por aí. Dessa vez, a Copa do Brasil ela sinaliza, se passar desse primeiro jogo, um cenário ok, mas a falta de time, a partir, nesse momento, a falta de time pela não utilização das principais peças, assim, é difícil demais de entender. Foi assim na escalação, o jogo, nos 90 minutos, mostrou, e sobretudo no primeiro tempo, no fim das contas, a gente até falou na live, a aposta foi perdida. Não foi uma atuação muito fraca, mas... eu não vou considerar perdida, eu vou considerar sempre... Não, pelos dois... Não é isso, não é isso. Não é isso, Cássio, não é isso. Eu vou sempre seguir pelos 2 primas que eu falei na abertura. Na visão dele, não foi perdida. Foi perdida na minha visão. Eu estou dividindo tudo em 2 prismas. Ele queria ganhar o jogo por 1-0 e ter vantagem no jogo de volta. Não foi perdida. Ele conseguiu. Isso conseguiu, não com o time do primeiro tempo.
Cássio foi o mesmo time que fez o gol no segundo tempo. Foi muito rápido, não na verdade. Não teve. Foi só a orientação do intervalo. Né? Não, veja só. E foi uma bola. Não, mas só pra dizer, mas eu não tava colocando a não, substituição. tava muito Tava mal. mal, eu até escrevi dessa forma. Não, mas na verdade a confusão que eu fiz é porque a alteração não teve alteração do intervalo. A mudança foi só de conversa, de fato. Eu tô tudo dividindo em dois prismas. Na minha visão, mesmo que tivesse voado no primeiro tempo e feito 2-0, eu continuaria tendo ido pelo outro caminho. Mas eu tô tentando ao máximo separar a minha visão da visão de Roger. Eu tô me esforçando aqui, porque talvez seja meio assim. Os caras estão pensando de um jeito, o treinador tá pensando de outro, e aí os caras vão ficar criticando o treinador por estar seguindo um planejamento próprio, que talvez seja o do clube, que talvez seja aprovado com o presidente, com comissão técnica, com o executivo. Então tem que deixar a margem pra Roger dizer, como ele dos Anjos, pô. Foi lá e ganhou o jogo. Juninho é um jogador pra ser titular do Náutico. E quem tá jogando é Todinho. Exatamente. Sabe? Não tem... O que é que ele dos Anjos queria? Ganhar o jogo. Ganhou. Mas Todinho chegou, por exemplo, já não é mais Alto-Sânia. No esporte isso não aconteceu ainda. Mas Juninho não jogou. Que em tese é acima deles. Não, mas dou um exemplo assim. Um jogo, nesse caso não era Maia. Se fosse o caso, já era Cleison já. Porque Todinho ficou. É porque chegou antes. Aí fica difícil comentar, porque chegou muito tempo, Todinho. Né? Chegou há muito tempo. Começou jogando já, desde a primeira rodada. Então, assim, não teve outro Sânia titular. Não existiu esse cenário. O Náutico começou muito prontinho. Outro grau de o Náutico, o único jogador que eu cito é esse. Tá? Você tem uma evolução lógica, né? Você vê que Yuri chegou e já ganhou a posição. No Náutico não teve isso. Mas o único que tem é esse. Juninho é um cara que é pra ser titular do Náutico. Foi a segunda contratação, talvez até mais do que Dodô, porque o Dodô chegou bem. Juninho foi considerada a contratação do Náutico. Mas virou reserva. E vai entrar aos pouquinhos. Então, eu tenho que tentar entender Roger. Agora, tentar entender não significa que eu estou no mesmo caminho de Roger. Tá? Tem um superchat, tem duas coisas aqui, Celso. Um superchat e uma enquete. Tá? O superchat é bem naquele tema, é importante ler esse superchat. Agora a gente tem outros que chegaram, a gente vai ler todos, mas esse está bem no tema, Cássio, da escolha do time para o jogo de volta contra o Retrô, consciente do 1-0. Porque tem um outro fator, e é muito interessante o fator, que Igor Machels joga aqui. Tá? Amigos, seria preocupante o alto número de cartões amarelos na primeira partida de hoje, porque deixa o Sport em risco de perder jogadores para o segundo jogo da final. Se os caras levam... Porque assim, ninguém vai poupar no jogo de ida da final. Isso. Então, se os caras levam amarelo... No segundo jogo da no semifinal. segundo jogo da semifinal... Eles vão pro primeiro jogo na ilha pendurados. Isso. Então, isso aqui pode ser levado em conta para Zé Lucas jogar e não Pedro Martins, por exemplo, que está com amarelo. Iago Felipe. Mas é um pensamento no qual Pedro Martins virou titular. Nesse momento, como não ser? Se é. Assim. Então, mas eu acho que é um aspecto interessante. Tá, Celso? Também acho. Que Igor trouxe e vale até ter uma repercussão maior quanto a isso. Porque não é todo mundo que fica atento a isso não, tá? Não, é não. Porque é muito curtinho o período. Aqui, Augusto Pulse, Ramon, Pedro Martins, Iago Felipe e, se eu não me engano, Zé Roberto. Eu vou até conferir. É. Celso, veja só. Daí, por exemplo, Iago Felipe é de altíssimo risco. Preocupação grande aí. Tá? Tem que ter uma atenção muito grande a essa questão dos cartões. E outro ponto que eu queria convidar as pessoas a se posicionarem, tem uma enquete aqui. No jogo de volta contra o Retrô, Gustavo Maia deve seguir titular? 60% sim, 40% não. Ganhou. O cara entra, faz um gol, não tem como tirar. Ainda que isso... O início do comentário de Fred é exatamente isso. E ainda que isso atrase o processo. E o próprio House, na hora que o cara tava falando, na hora que passa em branco, aí o cara vai sair... Aí seria falta de critério total. O cara falhou num jogo, falhou no outro. Aí no jogo que ele passa em branco, detalhe, passou em branco e no fim das contas foi bem na bola aérea, que era a minha maior queixa dele. Que ele tava dando uma farrapada, dificuldade gigantesca, no fim das contas foi até bem no segundo tempo. Então, ganhou a vaga também. Gustavo Maia também, tá? Tomou cartão amarelo. Também tomou, né? Tem uma chance... por aí de Roger tentar uma... E Depena. Meu amigo, foram 8 amarelos pro Sport. Eu tô na dúvida se Zé Roberto tomou. Lembra que você falou que... Eu acho que ele tomou numa reclamação. Porque, na verdade... procurando aqui, eu não tô vendo. Eu vi o juiz, depois de discutir com ele, anotando. Eu não vi
Eu não vi o cartão sendo aplicado. Mas aqui, também eu vi para Augusto Pucci e não está aqui anotado. Eu vou fazer esse levantamento de novo aqui. Eu estou aqui no resultados.com, mas eu vou também aqui para outra conferência. A gente já vai trocar a enquete, tá? A gente está chegando em 100 votos. Se bem que apertou agora depois. Deixa eu seguir mais um pouquinho, tá, João? Chegar nos 150 ou 200 votos. Porque depois que eu anunciei a enquete, diminuiu aquele 60-40 de Gustavo Maia, caiu para 53-47. Já deu uma reduzida grande. Porque depois a gente vai fazer a mesma pergunta com Rawls e com Pedro Martins, que formam o elo central das escolhas de Roger nesse jogo, tá? Então eu acho que essa questão essencial das duas óticas, da escalação, acho que a gente já conseguiu, né, passar por todo essa primeira análise, digamos assim, tá, Celso, de tentar entender o que se está pensando, o que foi pensado, o que foi executado pelo Sport nesse jogo, tá? E aí acho que a gente pode Falar do jogo. falar, Do que aconteceu. esquecer contextos e focar no que aconteceu No 11 contra 11, né? dentro da partida. E eu vou ser bem mais curto aqui, porque eu acho que o debate principal era As a escolhas. contextualização de onde o Sport está. Até porque o jogo, ele é um jogo relativamente simples É. de você analisar. Não é um jogo que exige um esforço narrativo muito grande, né? É uma partida em que o Sport, apesar de tudo que a gente falou aqui, das nossas ponderações e contestações em relação às escolhas de Roger, o Sport conseguiu sim, ao meu ver, pelo menos, dar um passo para frente em relação ao próprio trabalho, né? Não acho que subiu de patamar ou sequer que tenha, como o Fred ponderou ou sugeriu, reiniciado, né, a temporada, embarcando os reforços dentro do time titular. Ainda assim, eu vi que o Sport conseguiu se organizar para ter uma proposta não muito arriscada, não é um time que vai marcar lá com linhas altas e ficar vulnerável a contra-ataques, é um time um pouco mais conservador, que balança o adversário, faz aquele balanço dentro da faixa central ali, né, perto do meio de campo, não costuma ficar fazendo isso da intermediária para frente, dentro da intermediária do adversário, não coloca a linha de zagueiro na linha do meio de campo. É um time que se posiciona de forma mais até espalhada, né, dentro do gramado, e que dessa maneira conseguiu talvez conter, né, as principais estratégias do Retrô para tentar surpreender o jogo de ida, o jogo nos aflitos. O Sport conseguiu, Fred, ser um time seguro, né? Conseguiu ser um time que não deixou o torcedor com o coração aflito, nem por estar tomando muitos sustos e nem por estar perdendo muitas chances. Foi um jogo relativamente controlado, que a gente via aquela constância ali, um passinho de cada vez, ocupando os espaços com segurança, tentando passes verticais só quando a gente tiver também tranquilidade. E eu acho que, dessa maneira, o Sport conseguiu ser superior ao Retrô. Sim. Conseguiu ser melhor que o adversário nas todas as fases aí da partida. Então, acho que é uma vitória justa, é uma vitória construída, não é uma vitória ao acaso, não é uma vitória que fica na conta da arbitragem, que fica na conta de um bambo, Zero. que fica na conta de um grande erro, né? A gente viu ali um contra-ataque muito bem puxado, iniciado com um excelente lançamento de Benevenuto, que encontrou Barleta, um referencial técnico do Sport, que soube o que fazer, deu a bola um pouquinho atrás de Gustavo Maia, mas talvez tenha sido suficiente para evitar que a bola fosse interceptada pelo marcador e, sobretudo, deu tempo ali, mesmo a bola tendo sido um pouquinho para trás, de Gustavo Maia dominar e bater com força, como deve ser feito ali na entrada da área, garantindo essa vantagem para o Sport.
Então, dessa maneira, Fred, eu acho que é uma partida, como eu falei, simples de a gente analisar, mas claro que tem nuances, e eu queria ouvir você. Talvez a gente até entenda um pouco melhor esse jogo quando for para os destaques individuais, mas já dá para a gente trazer aqui essa visão mais geral. É isso, Celso. Logo que acabou a transmissão, a gente fez a transmissão ao vivo, inclusive a experiência que a gente tem feito ao longo do Pernambucano, e convido a tentar transformar a gente numa segunda tela, você que está assistindo. Os próximos jogos serão os jogos de volta. Está aumentando, a audiência está crescendo. É uma opção de segunda tela, a gente cronometrando o tempo, acho que fica uma possibilidade real. Vocês que confiam, gostam do nosso trabalho, é uma possibilidade interessante. No finalzinho da transmissão, eu fiz um paralelo com o clássico. A forma com que o Náutico venceu o Santa é parecida com a forma com que o Sport venceu até o gol, né? E a diferença de probabilidade também é mínima. O favoritismo do Náutico contra o Santa era parecido com o favoritismo do Sport contra o Retrô. O Santa tem mais camisa, mais tradição, mais capacidade de enfrentamento do que o Retrô? Tem. Claro que o Santa ele é capaz de mobilizar, de ser mais vivo dentro do jogo do que o Retrô, que fez uma partida muito abaixo, muito tímida, muito pacata. Dos 3 mata-matas que o Sport fez contra o Retrô, 23, 25 e 26, todos eles com o mando do Retrô no jogo de ida, essa foi o que teve menos torcida do Sport, já que é o objetivo que a gente falou, e foi o pior comportamento do Retrô. De maior apatia. O Santa foi mais vivo no jogo do que o Retrô foi contra o Sport. O Santa contra o Náutico... Os 15, que a gente até debateu, foram 15 ou 20 minutos. Os 20 minutos do Santa no segundo tempo, o Retrô não teve nada. O Santa foi mais vivo contra o Náutico. Só que quando eu estabeleço que a relação era a mesma de favoritismo, é porque o Náutico já jogou melhor do que o Sport esse ano. Então, o Náutico parte de um ponto mais alto do que o Sport. Não sei se será assim no eventual final. Mas por que eu vejo uma similaridade? Porque o Sport, ele tinha uma clara capacidade técnica maior. Se você descontar poucos recortes, Cássio, eu diria que foram 3 recortes em que o Retrô foi melhor que o Sport na partida. Os últimos, depois dos 40 do primeiro tempo, depois dos 40, 42 do segundo tempo e no comecinho do segundo tempo. É o melhor, Fred. Só de volumezinho, porque de abafa. Volume o Santa teve, por exemplo. Nisso foi parecido, porque ainda que o Santa tenha ido bem nos 15, 20 minutos do segundo tempo, mas também não criou uma chance. Teve volume... Não teve uma chance, meu irmão. Uma grande chance assim. Puxa aí. Foram melhores do que a chance do Retrô. O Santa teve mais bolas de risco. O Santa, então, bola de risco. Chance chegou acho que não chegou a tanto. O Retrô nem isso. Assim, na reta final até brinquei, um chute que o Retrô deu e Raus pulou, e o chute assim, o chute cruzado assim, entre a linha da pequena área e da grande área, assim, não teve nada além disso não. O Santa conseguiu levar mais bolas de risco ali em relação ao gol do Náutico. Mas o que eu quero dizer é que nessa partida teve 3 pequenos recortes que o Retrô foi melhor que o Sport. O fim do primeiro tempo, o início do segundo, até o gol do Sport. Para mim, o Retrô estava melhor na partida até o gol do Sport. O Sport voltou mal, voltou pesado, voltou arrastado. Acho que o gol foi Benevenuto o lançamento. Benevenuto. Ali, para mim, se reverteu. Agora, como o Sport se relacionou com essa superioridade, foi parecido com o Náutico. Tem o controle, tem ação. Fica satisfeito com isso. Mas não tem intensidade. Isso. Não tenta transformar em assim, um número elevado de chances de gol. Porque o Sport teve chance de gol mais do que o Retrô. Mas a pauta de 2, 3. A pauta de ampliar o placar não estava em campo, não. O Sport não teve aquele vou acelerar agora e resolver de vez. Nem acelerou para resolver o suficiente no primeiro tempo. Não conseguiu não. No primeiro tempo, eu diria que não conseguiu. Porque teve ações. No segundo tempo, poderia ter pisado um pouquinho mais no acelerador para fazer o segundo Inclusive, gol. Na reta final, onde a gente até concordou, disse, quando bateu 46, a partir de agora, beleza, abraça o resultado. Mas assim, esse abraço estava tão forte, Fred,
que aquele lance ali aos 50 do segundo tempo, ele se projetou como um contra-ataque tão bom e o Sport trabalhou a bola e o jogo... Detalhe, trabalhou bola de forma errada, que ainda perde a bola. Porque na verdade ali a gente viu justamente o que eu tava falando na transmissão. O jogador que entra, ele quer jogo. Mas o outro não queria, foi Zé Gabriel no caso. Zé Gabriel, o jogador que tava em campo desde o começo, ele já tá administrando o resultado. Tudo bem, mas aí tem que ter o discernimento. O campo estava aberto. Eu acho que vocês estão subestimando. Vocês não, porque o Celso está nem falando, o Celso está aí fora. Fred, eu acho que tu está subestimando. Aquele último lance. Faltava 20 segundos, Cássio. Eu acho. Se o jogo. Veja, faltava 20 segundos. Se você está indo para frente, o jogo não acaba. Eu acho que o campo estava muito aberto assim. Eu acho que Zé Gabriel. Tanto faltava 20 segundos que o Retrô recupera a bola e ainda consegue ir pro ataque. Veja só. Eu acho que Zé Gabriel ali claramente quis dosar o jogo. Só que ele tocou para Depena, que claramente quis o jogo. Só que na hora que a bola chega para Depena, já não tinha mais já tinha perdido o espaço aberto. Isso. E aí Depena forçou. Ali a gente viu a dualidade. O que estava em campo desde o começo, cansado, quis garantir 1-0, parar o jogo, e o reserva que tinha entrado quis mostrar qualidade. Então, Celso, eu acho que assim, o Retrô foi melhor em recortes muito curtos do jogo que não levaram quase que nenhum risco ao Sport. E são recortes de 5 minutos. Talvez os primeiros 5 minutos do jogo também, você pode dizer que o Retrô foi melhor. O resto, o Sport fez uma atuação... eu vejo muita gente aqui no chat, vi no grupo do Clube 45, tratando a atuação do Sport como horrível, horrorosa. Eu não achei não, tá? Foi fraca. Eu achei que o Sport jogou nota 5. Não foi um bando em campo. Não foi. Agora, sabe o que é a péssima impressão que deixa? O Sport foi muito mal no fim do primeiro tempo e no fim do segundo. E aí fica Mas foi mal, aquele até como horror. você falou. Mas foi mal, por exemplo, foi no fim do primeiro tempo e no início do segundo. Fez o gol, mas como você falou, tava mal também. Tava mal. Ele prolongou. Tu chegou a fazer os cortes, os recortes dos bons momentos do Retrô. Não é muito fácil fazer isso no Sport, não. O resto do jogo. Não. Como assim? Não é o resto do jogo, tipo... Que jogou bem? Não, Sim. o Retrô não jogou bem em momento nenhum. Não, Aí eu tiro. não, eu tô falando os momentos em que o Retrô teve mais o volume do que o Sport. Aí você leva isso pro Sport. O momento do Sport tava... Pode subir um pouco um sarrafo, não precisa ser o mesmo nível do Retrô, não. Mas o momento do Sport tava, tá aqui na semifinal. O tempo todo parecia que era jogo de turno. Sim, isso aí, Cássio. A essência do jogo foi essa. Então, mas isso... Não, então, só trazendo pra A análise. essência foi porque, essa. Porque assim, eu acho que na ilha vai ter cara de semifinal. O Sport jogou muito, muito certinho. E o máximo é de certinho. Pronto. Dos concordo, 10 aos 35 do primeiro tempo. Jogou certinho. Certinho. Não era um bando. Eu falei isso na transmissão. Não é um bando que a gente tá vendo em por campo. exemplo, Pega a bola, trabalha, esse gira, certinho, abre. esse é um certinho, mas de um patamar tão baixo, que é um certinho que eu não dá tanta confiança se numa possível final, ou não dá, pelo menos eu tô perguntando, na verdade. Ou será que dá confiança pro jogo da Copa do Brasil, que é daqui a pouco? Não dá. Não dá. Então, é um certinho, veja, é um certinho, resumindo, que não leva a lugar nenhum. Não, eu acho que é um certinho. Que talvez não leve a lugar nenhum. Eu acho que é um certinho, mestre, nesse sentido de Roger tá tentando ir passando por fases. Eu acho que é isso. Eu acho Mas que tem poucas oportunidades a partir de agora. Muito poucas. Não, e para reforçar, eu não estou defendendo. Não estou defendendo essa mas linha. era só incrementando o que você disse. Que você falou, tem essas fases, e ele desperdiçou uma hoje. Desperdiçou. Muita gente aqui tá citando no chat com razão. A gente falou também no começo do jogo. O gramado tava muito alto, lento. Né? O gramado tava pior do que o da Arena. O Náutico falou e entregou um gramado hoje pior do que o que a gente viu no Clássico. Foi. Eu só tava complementando aqui que, é como eu falei, eu acho que o Sport deu um passo para frente, certo? Mas eu acho que ele deu um passo para frente em relação ao trabalho que ele já vinha conduzindo. E a minha compreensão é a mesma de Fred, de que você não precisa esperar terminar o Campeonato Pernambucano para iniciar um novo planejamento, para iniciar uma nova etapa. Eu acho que você deve fazer isso ao longo das partidas. Você tem que pensar a temporada como um todo, né? Porque é o que a gente já trouxe aqui. Agora você já fica numa situação em que, por mais que eu ache correto que no próximo jogo contra o Retrô, Thiago Couto seja o titular,
que eu acho correto que Depena tenha que começar jogando, que eu acho correto que Max também pode receber uma nova oportunidade como titular, que Zé Lucas já pode começar a jogar, já deve começar a jogar. Para mim, esses jogadores seriam titulares contra o Retrô. Para mim, era isso. Era isso. Sim, ainda tem tempo de você fazer isso. Só que, aí pensando... Eu tô nessa expectativa também, de novo. mas você pensando no que Roger fez até aqui, principalmente na escolha dele de hoje, dificilmente ele ficou escravo da própria decisão. E isso é perigoso. Ele vai precisar... Se ele está nesse exercício de manter o grupo, certo? O coeso, sob sua liderança, por mais que ele tenha dado um passinho para frente nesse sentido de, continuo no meu cargo, a gente evoluiu o trabalho, talvez ele tenha se colocado numa situação mais difícil para um momento mais agudo. Porque agora, se ele perde uma final contra o Náutico, eu acho que ele balança. Eu acho que o Roger balança. Sabe? Depende do nível do futebol. Mas com esse futebolzinho, balança. Balança. Então, assim, eu acho que ele virou escravo da própria decisão e espero que ele consiga se libertar. A questão é como no fim das contas, como foi mais precoce do que a administração da Arena Pernambuco. No campo, assim, pegando exatamente a frase que você trouxe, que ele virou escravo da própria escolha. Mas como é que ele pode ter feito uma escolha tão cedo? Assim, tão cedo assim. Eu acho que há uma possibilidade dele no jogo de volta de ter uma evolução. Mexida. Não é possível, pô. Eu acho que é uma possibilidade. Essa questão dos cartões foi uma ótima deixa para ele fazer isso. Considerando que se pense dessa forma lá. Recebi aqui de Anderson Malaguti, nosso editor também, a lista de amarelos que ele anotou. Augusto Pucci, Zé Roberto, Iago Felipe, Ramon e Pedro Martins. Eu tenho todos esses anotados, tá? Além desses, eu ainda tenho anotado Depena e Gustavo Maia. Pode ser que eu tenha me confundido ali durante o jogo, mas esses 5 jogadores aqui, Augusto Pucci, Zé Roberto, Iago Felipe, Ramon e Pedro Martins, todos estão anotados aqui. Estavam na minha relação. O Pucci tomou, já anotou, né? Tomou, esse já anotou. O que eu não sei, eu acho que Depena tomou, e eu vi aqui no resultados.com que tá com Depena acho que tomou também. E Gustavo Maia... Esse eu não vi. Eu anotei, mas eu também não vi em lugar nenhum mais. Então esse aqui talvez eu tenha anotado errado. Mas esses aí eu vi. Então tem essa confirmação. Malaguti está dizendo que está na súmula. Só esses. Então né? pronto. Então para a súmula é o que interessa. É o que interessa. Tá? Então, repetindo aqui, jogadores do Sport que tomaram cartão amarelo foram 5. Pucci, Zé Roberto, Iago Felipe, Ramon e Pedro Martins. Daí preocupa mesmo... Iago Felipe. Iago Felipe. Para Ramon também, mas Iago Felipe eu acho que mais. Porque Iago Felipe, ele tem potencial, sobretudo no Campeonato Pernambucano, para ser um jogador mais difícil de substituir. Eu concordo sim. Se bem que tanto a Ju quanto o Benevenuto jogam pela direita, né? Pela direita. Sim, mas aí o direito joga na esquerda. Mas essa regra pode, né? Pode colocar qualquer jogador, né? Não, porque assim, o risco é perder. O que a gente tá falando aqui é a final, o jogo de volta, né? É muito estratégico, assim. A partida que fica fora não é. Uma rodada, né? Não é uma rodada, é a final nos aflitos. Né? A finalíssima. A finalíssima, né? Em que, no melhor dos cenários que o Sport pode imaginar, ele defenderia o resultado. Então, precisaria da sua força defensiva, né? Mas Cássio falou algo interessante, que isso vai ser interessante de ver também. O último jogo sem atmosfera foi esse. Exato. Contra o Retrô tem a atmosfera da própria torcida do Sport e as finais, obviamente, terão atmosfera. E aí, acho que, inclusive, a direção do Sport... chama mais, né? A direção do Sport, inclusive... O Náutico está vendendo para o jogo de volta contra o Santa Cruz faz tempo. Assim, e o Sport ainda não fez isso. Enfim, mas vai fazer em breve. E depois desse jogo de hoje, eu acho que poderia ter uma movimentação, Fred, da direção do clube para encher a ilha. Assim, a torcida que foi... Fazer um movimento, né? No sentido, a torcida que foi preterida, assim, da forma como foi nesse jogo de ida, coloca... Meu irmão, por que eu estou dizendo isso? Porque vamos supor que o Sport queira responder na mesma moeda para o Retrô. A geral do placar, seja qual for o valor, se botar com todo respeito ao Retrô, se botar R$1, vai dar pouca gente. R$1.
Certo? Então, assim, se o Sport colocar R$200 na geral do Retrô, significa que ele está colocando R$200 na ilha. Aí o que é que significa? Significa que ou todo mundo faz o check-in para entrar e não pagar R$200, ou então vai obrigar o próprio torcedor do Sport a pagar Não, o R$200. Sport não vai fazer isso, não. Então. Não, eu estou dizendo isso porque daquele Náutico pensamento... fez isso há muito tempo. Eu tô fazendo isso... Não, o sentido que eu estou dizendo é assim, o Fígado, de falar com o Fígado... Não, mas vai rivalizar com o Retrô. Vou botar 200... Então, estou só concluindo. Colocar R$200 para geral... Não precisa não, meu irmão. Claro que não. Bota qualquer valor, que a presença tende a ser pouca. Eu acho que mas nesse caso, eu acho que o Sport deveria valorizar a sua torcida e todos os outros Porque o Sport setores. deveria procurar o Retrô pedindo espaço. A liberação do espaço. Não precisa pedir não, mas pode vir falar com a polícia e dizer, bota a polícia corda. não faz. Isso aqui é difícil. Não faz. É. Não faz. Ó, Mas aí que tá, o que a gente falou no começo desse vídeo. Em algum momento as pessoas vão ter que conversar Mas não conversam. de que... Pronto, esse é mais um exemplo. O Retrô vai ter 15 pessoas, 20 pessoas. E vai pegar uma geral daquele vai tamanho. pegar um geral 3 mil rasgando dinheiro. Porque em Pernambuco rasgar dinheiro é bonito. exatamente. Em Pernambuco rasgar dinheiro é Padrão, plataforma. Plataforma de gerir os jogos. Como é que a gente perde dinheiro? Não, esse setor aqui que poderia ter 3 mil pessoas vai ter 30. Pronto. Porque a PM não consegue colocar essas 30 com segurança em local nenhum. Detalhe, essas 30... Ou no mesmo setor com cordão essas dividido, 30 estão seguras em qualquer lugar do campo. Porque ninguém vai arrumar briga com 30 pessoas do Retrô. E se alguém arrumar, a pessoa que vai arrumaria elas estando sozinhas na geral, porque já vai com essa intenção. Né? Então não tem como evitar que quem quer brigar, quem vai para isso, faça. É isso que parece difícil de entender na organização dos jogos. Fred, vamos para um giro de superchats. Vamos. Para daqui a pouco a gente ir pro nosso campinho e... Tu tem esses superchats aí? Eu consigo por aqui. Eu só não vou conseguir puxar para a tela, obviamente, mas a gente vai lendo aqui, tá, galera? Nessa condição fica um pouquinho mais complicado, mas vamos lá. Porque Tô participando da votação aqui agora. deixa eu ler alguns então que estão ao meu alcance aqui, tá, Celso? Pronto. Um perfil de nome inacreditável aqui, eu só vou ler o final do nome, do Calote. Raus, Pedro Martins, Max, Zé Gabriel, Gustavo Maia, mesmo fazendo gol, são jogadores nível Série C e olhe lá. São um amontoado de nada. Tá? Não é pra tanto, não. E Everton Delfino, Cleison não tinha condição de jogo, sem condição de jogo, não dava para vir de titular. É nítido quando o Raus arma um contra-ataque e falta perna, mesmo ele estando há pouco tempo no jogo. Uma coisa que eu fico com a sensação, além da pior impressão deixada depois dos 40, que o Sport deixou nos dois tempos, é que a atmosfera do jogo contribui para essa sensação geral Demais. de que tudo foi mal. Porque o cara... Pessoal, algumas pessoas não assistem na televisão, mesmo sendo no YouTube, fica vendo. Desconcentra. Queira ou não, a transmissão, Celso. E olha que a gente elogia a transmissão da FPF, né, da Federação Pernambucana. A transmissão do Gold varia, às vezes, 8,80. Tem transmissões horrorosas e transmissões que são melhores. Mas, às vezes, não está no padrão ali, sabe? Globo, Denis, Cabral, Dani Moraes, que gera uma espécie de... do ano passado com o Fefux, inclusive. Gera uma espécie de imersão. Um jogo desse desconcentra demais. Então, assim, quando você desconcentra, a sensação de que está modorrento é maior. Eu acho que isso pesa um pouco para uma avaliação. Mas às vezes desconcentra também porque o jogo tá meio modorrento, né? Porque se o jogo tiver espetacular, obviamente eleva. Mas se o jogo tá mais ou menos como foi... E, detalhe, eu não estou defendendo que o Sport foi bem. Eu só acho que o Sport não foi horroroso. Não foi horroroso. Pô. Mas o tom aqui é de muito pesado, assim, em alguns momentos, sabe? Não é de todo mundo, óbvio. Vamos até botar, eu vou passar essa enquete. O que é que o pessoal achou do Sport como um todo. Exatamente. Fechando a enquete de House, tá? Se a atuação boa de Gustavo Maia fez com que a maioria das pessoas, não muito, foi 53-47 no final, acha que Maia deve ser titular contra o retorno da volta. Já a House, 74% tô aí nesse meio. defendem que ele não seja também. Votei também. Eu voto em todas as nossas enquetes. Eu votei também. 3 votinhos aqui
Contra House, que foi... Mas perceba Meu que Deus. ninguém declarou voto antes, não, viu? Todo mundo fala. Exatamente. Esses números aí não tem qualquer. Não tem influência da turma. Aliás, tem influência de um voto, né? O peso é igual ao de vocês. Como assim? Que a gente não influenciou a galera dizendo quem votou. Não. Mas lá, vamos lá. Eu não tenho mais superchat aqui, Fred, que você já não tenha lido. O outro que apareceu pra mim foi o dos cartões amarelos. Aqui. Jorge Sanguineto, né? Perguntando se existe impeachment de presidente da federação. Aí é com os Essa luta aí, meu associados. amigo, não vamos perder nem tempo. Exatamente. A Mas gente, vamos lá, tem, então. a gente tem como tentar depois, Celso, não sei se Márcio é mais acostumado, João, a recuperar superchats antigos, E mandando aqui pra porque tela. a gente tá sem o controle aqui. É. Então, Márcio, se tu quiser dar um print, ou João, mandar um print nos superchats que passaram nos primeiros e mandar pro WhatsApp, a gente lê aqui por WhatsApp, mas podemos ir, Celso, para as análises individuais. Vamos lá pro nosso glorioso campinho pra gente falar. Desculpa, tem uma coisa interessante que um perfil do esporte passou a fazer. Ele me marcou aqui no Twitter e o slide já está pronto, Celso. É bem interessante. É o perfil Portal do Esporte. Ele criou, vou trazer aqui para a tela. Ele criou esse ano Uma nuvem. pegou várias pessoas que falam do esporte, jornalistas, torcedores, nas redes sociais, e cria sempre uma nuvem da cobertura do jogo do esporte. É bem interessante esse trabalho que o Portal do Esporte faz. Tá? E aí, os destaques. Né? House, isso é o questionamento de ser titular. Tá? Até porque tem titular aqui embaixo, Ju. né? Ele aponta os pontos aqui principais. Revolta com House. E Couto. Que tá ligado a isso, né? Revolta com House. Aí você tem House, titular, Thiago e Couto. Isso. Tá? E escalação... Por um instante eu achei que Couto era Coutinho. pô. Não. Aí Thiago eu- e Couto. Pequeno Couto, né? Pequeno Couto, eu falei, pô, pegou. House, Thiago, Couto, titular. Tá? Goleiro. Escalação, treinador, Goleiro também teve um destaque aqui. Roger. Bem grande ali no Isso. meio. Roger vai estar em todos eles. Porque o segundo é por que a Ju perdeu a posição. Aí a Ju também em destaque. Roger, titular, né? Que é outro ponto que vale para todo mundo. Escalação, treinador. Benevenuto foi menor aqui. nesse Marcelo. ponto. Onde está o Marcelo? Marcelo Benevenuto, deve ser, né? Exatamente. Então, o segundo ponto. Aí, cobrança em Roger. 10 dias para isso, né? Foi muito um termo utilizado desses 10 dias em que se questionou o trabalho de Roger. E 3 volantes e pouca criação. Ele também destacou essa reclamação aí em torno do treinador. É uma forma legal de ver o sentimento do jogo. Um trabalho legal que o perfil Gostei, velho. Gostei. @Portal do Esporte 87 tem feito todo o jogo e a gente passou a utilizar aqui. Virou parte do roteiro nosso quadro. do pós-jogo do esporte, tá, É interessante Portal? mesmo. Fizemos essa legal. parceria aí espontânea. Unilateral. A turma usa nossos cortes por aí, Pronto. deixa a gente usar a nuvem da turma também. Mas dando crédito. Dando crédito, pô, valorizando aqui o trabalho. Até porque o perfil, Celso, mais novo, tem 330 seguidores ainda. Dá essa moral aí pro cara, velho. Portal do Esporte aí. Opa, 87. moça, não sabemos quem está por trás. Por né? trás. Mas vamos lá. Agora, galera, a gente vai pro nosso glorioso campinho. Traz aqui pra tela, porque a gente agora vai analisar posição por posição, para entender um pouquinho mais a história dessa vitória do Sport por 1-0 sobre o Retrô. E aí, vamos começar falando dele. House, tá? Deixa eu pedir só para Márcio, nosso pai do campinho, para colocar a Ju na vaga de Benevenuto no segundo tempo, tá? Ficou faltando essa substituição aí. É verdade, é verdade. E aí a gente começa analisando o goleiro House, que ainda bem que o pai dele gostava de pastilha, né? Porque se ele gostasse de... Lembra daquela... Ô, Cássio, continue, por favor, desculpa. Não quero mais não. velho. Já sabe o que vem, né? Desisti. Eu ia perguntar, a gente riu quando ele falou isso a primeira vez, pra ele usar de Riram. novo a piada. Riu, foi? Educação é uma merda, meu irmão. Solta aí de novo tua piada. Não, agora mais não. Se o pai dele gostasse de chachá, né? Eu ia falar de outra coisa. Chibio. Como é o nome daqui? Big. Big. Sete Belo. Sete Belo é um bom nome. É tipo... Tá, vai o gol. Como é o nome do teu titular aí, Sete Belo? Zorro. Não, aí eu respeitava. Respeitava. E eu gostava também. Tic-tac. Tic-tac. Bom Tic-tac também muito pro goleiro. novo. É muito novo. É, muito novo.
Halls foi bem. Foi bem. Foi um pouquinho além. Fazer piada Detalhe, de foi frigel, bem, foi esse bem, negócio, sem precisar espalmar uma bola, sem ter um encaixe, sem nada. Ele foi bem no que o Retrô apresentou. O Retrô tentou bolas aéreas, levantou e nesse Ele foi caso bem, ele foi bem. ele saiu. Não, eu digo porque não teve uma defesa. Tipo, é um bem. Alguém fala não teve, mas assim, no que o Retrô conseguiu impor contra o Sport e foi muito pouco. Halls dessa vez fez a melhor partida dele pelo Sport, inclusive. Mas ele foi bem dentro desse jogo, mas um jogo no qual o desafio técnico que o Retrô impôs a ele foi muito baixo. Sabotagem, tá aí com a gente? É ele que comanda aqui sempre. Rapaz. Sabotage não tá sempre uma força sobre nós. Respeitei. Mas sobre House, Celso, era quase a partida para ter aquela avaliação que a gente chama aqui no programa de amarelo goleiro. O que é o amarelo goleiro? Não fez Não nenhuma participou. grande defesa. Tudo que foi exigido, que é fácil, que é obrigatório fazer, sair da área com segurança, ele fez. Quando é o caso, o goleiro que trabalha a bola com os pés, essas coisas. Então, Que não é o caso de Raul. ele foi do razoável pro bom. Porque o jogo impediu dele ser realmente bem. O jogo impediu de dizer, pô, foi bem, Raul. Porém, ele foi. É mais do que o amarelo goleiro. Mas ele foi mais, É exatamente. mais, Por é quê? mais. Porque ele teve coragem em algumas jogadas. Isso. Algumas isso. saídas dele, bem executadas por alto em bolas aéreas, não necessariamente eram bolas Fáceis. fáceis e obrigatórias dele sair. Isso. Eu Algumas acho que ele bolas- até saiu muito. Exatamente. Ele mostrou um excesso de confiança quanto a isso. Bolas que a defesa poderia ter tido um problema, ele evitou esse problema, evitou o risco de ter o problema, porque ele foi muito arrojado nas saídas. Foi- Então, assim, ele decidiu merece bem. o bem. Concordo. Decidiu bem aquela antecipação, teve um lançamento para Wagner Love, não lembro, ainda no primeiro tempo, que ele saiu cortando de cabeça. Né? Então, foi bem. Tava Quando, ligado quando no jogo. muito apertado com os pés, não quis inventar. E aquele lance, bom que se diga, ia sair cara a cara com ele. Sim. Cara a cara com ele. Então, acho E na bola mais perigosa do Retrô, entre aspas, porque estava 2 metros adiantado, mas deixaram seguir, porque a que ele regular... fez a defesa, né? Ele fez, o cara quase que não conseguiu chutar. É. Mas ele estavam de... Isso. Impediu que o cara tivesse ângulo para ângulo, fazer outras coisas. margem nenhuma para o chute. Exato. E ainda se recuperou muito rápido e evitou o escanteio. O escanteio. Tá? Perfeito. Então, assim, É bem. ele foi além do razoável. Ele foi, Foi bem, Ele foi foi bem. bem. Ele foi Apesar bem. de todas as críticas que a gente tá falando, apesar de estar defendendo aqui. Não, a gente É justo aqui, justo, velho, pelo amor de Deus. A gente passa um pouquinho de pano para Gustavo Coutinho só. E um pouquinho para Barleta. Não acusam a gente disso? Vamos assumir, né, bicho? A gente assume. A gente passa um paninho para Coutinho e Barleta. O resto a gente é justo. Vamos lá falar agora da linha defensiva do Sport, que trabalhou aí com Anderson Pucci, né? Aparentemente titular, dono da posição na lateral direita, e acho que foi bem. É um pouquinho sumido, né? Mas não houve também uma demanda muito grande, né? De uma postura defensiva muito ativa, né? Foi um jogador atento, não se furtou a ficar somente ali naqueles passes laterais, tentou passes pelo corredor, alguns com sucesso, outros que foram cortados ali no limite. Então, eu particularmente acho que Pucci vai do razoável ali pro Pra bem, mim, razoável. mas acho que fica mais no razoável. Para mim, razoável. Pra mim é mal, até. Sem cogitar o bem. Sem cogitar o bem. Eu voto mal. Eu não gostei de Pulse nesse jogo. Então aí a gente vai para o enquete. Mais ou menos, porque se você for de razoável para bem, eu fui razoável, Eu fiquei caso no for razoável, mal, no fim das aí contas, fica razoável. razoável. Fica razoável. A gente tá com a enquete boa, Celso, nesse momento, que é a enquete da avaliação geral do esporte. Mas eu vou deixar para dar o resultado quando a com o gente Roger. terminar depois de Roger. Tá? A gente tá com 4 opções. Boa, razoável, ruim e péssima. Tá. Então, Daqui a vai pouco eu todo vou mundo votar votando também. aí, tem 85 votos, acabei de votar. Eu acho que essa enquete aí é para chegar nos 300 votos, porque ela é importante. Mas para mim fica como razoável, Pulse, mas eu sou mais para linha de Cássio, tá, Celso? Razoável para mal, mas seria um mal por omissão, não por erro. É por isso que eu fico como razoável. Eu falei que ele foi se esconder um pouquinho em alguns momentos. Foi apagado demais. Ele não foi apagado com o Santa Cruz. Porém, ele não teve uma entregada,
uma marcação falha. Na hora de um maior aperto, ganhou uma dividida ali com Love. Na frente, teve uma bola que bola ficou apertada, ele ganhou a dividida também, conseguiu entrar na área, mas não participou. Quase nenhuma participação ofensiva no primeiro tempo. Pedro Martins fez as vezes dele ali na frente, não estava precisando de volante. Pedro Martins foi quem dialogava com Barleta pela direita. E ele foi muito tímido, a ponto de que na transmissão, em algum momento, eu estava achando que, por demanda de jogo, Podia caber Matheus Alexandre ali. Mas 2, 3 bolas depois em que ele faz um feijão com arroz bem feito, eu já engulo a minha própria ideia, porque Pulse não está fazendo com que o Sport corra risco. Mas é um pouco assustador como o Sport vai para 2 finais sem nenhum teste. Mas aí é encarar essas finais também como teste para a Série B e para o resto do ano. Porque vai continuar sendo se ganhar a o título, 7ª e 8ª partida. Se ganhar o título, vai ter uma Copa do Brasil aí antes. Verdade. Mas, se ganhar o título, ganhou. Se não ganhar também, vamos ver o que jogou, como enfrentou, para ver a evolução. Porque uma coisa é perder o título, perdeu na ilha e perdeu nos aflitos. Outra coisa é empatou as 2 e perdeu nos pênaltis. Ou venceu uma por 2-1, a outra estava 1-0, no final levou um gol e perdeu. Acho que os roteiros tem que ver, não tem que supervalorizar não, porque vai chegar na final com 7 jogos no ano, pô. É muito pouco, tá? É muito pouco mesmo. Hoje foi o 5º jogo, minha gente. É isso que eu tô dizendo. Vai chegar na final tendo feito 7. 7, exato. Tendo feito 6. Não, tem Retrô e a estreia na Copa do Brasil. Ah, tá. Eu achei que Aí a o Copa jogo do de Brasil ida da final- era entre um e outro. E tem também. Eu só tava contando A isso aí. sequência, depois que voltar a campo contra o Retrô, É a Copa do sequência Brasil. Retrô, Copa do Brasil, Náutico, Santa. Náutico ou Santa, Copa do Brasil de novo, E Náutico, Santa. Náutico ou Santa, Copa do Brasil de novo. Caramba. Nossa. Peraí. Minto. Caramba, o cara já estreia na Copa do É Nordeste isso. e na Série É B isso já mesmo, com é isso mesmo. 3 fases Porque de Copa do a Brasil. segunda fase da Copa do Brasil, a que o Sport estreia, é a única que tem 2 semanas. Então, pode ser que o Sport, Cássio, a gente vai ter agora Carnaval, né? Dia... Pode ser que não seja entre as finais do Pernambucano. Na verdade, ou é antes ou é depois. É isso. Só é um jogo de Copa do Brasil. Eu acho que até porque era aquele negócio. É 28 ou 4. Então, A primeira fase. que aconteceria o A seguinte. segunda fase, no caso, é que o Ou Sport seja, estreia. então a tendência seria jogar antes das finais. Antes das finais. Porque que seria justamente a lógica. Eu lembrei a gente ter debatido algo do tipo que meio que quem tivesse nas finais estaduais deixaria, se concentra na final. Isso. Então, deve ser isso. Retrô, Copa do Brasil. Tá? Retrô, Copa do Brasil, Náutico ou Santa. Vazio no meio de semana, Náutico ou Santa. E aí 2 semanas seguidas de Copa do Brasil. Porque antes da Série B, já está na 4ª fase. E entre esses 2 jogos, no fim de semana não teria nada? Livre. É mesmo. Livre. Muito bem. Então agora, com o razoável para Pulse, a gente vai falar... Aqui o bicho vai pegar, sabe por quê? Porque eu acho que a galera não gostou e eu gostei. Eu acho que Davi, foi bem. Bem. Sem espaço para razoável. Sem espaço também para muito bem. De razoável para bem. De razoável para bem. Mas já que vocês 2 votaram, não me ofende esse resultado, não. Veja só. É de razoável para bem, mas... Nenhum outro ofenderia, só para deixar claro. Mas para dizer aqui assim, mas que tá bem, tá tem tranquilo. um ponto aqui que é contexto. É o reserva, que não tinha jogado. Sim, pô. Então, aqui Participou tem... Quer um exemplo assim? Não teve as investidas ofensivas de Filipinho, mas não passou durante 90 minutos aquele, mas caramba, tá fazendo uma falta da porra. Por que seria razoável? Por não ter tido um brilho. Exatamente. Não ter tido a parte ofensiva. Um brilho. Mas nesse jogo... É muito parecido com o House, pra minha análise dele. Eu acho... Não acho parecido com o House, não. Não acho, não. É ali. É o tudo certo, sem o brilho, mas o tudo certo merece um bem. Eu acho que é um tudo certo com muito mais participação ativa do que House. Ele participa muito do jogo, tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva. Chega muito, chega por dentro, chega cobrindo as subidas de Iago Felipe e também de Pedro Martins. Se fosse dar uma nota, qual seria? 7,5 para 8. Eu vejo um pouquinho abaixo mesmo. Então a gente tá na mesma linha. Eu vejo 6,5 para 7. Pronto. A gente tá um pouquinho só de diferença.
Acho que é basicamente isso. Porque o que é que eu enxerguei dele, Celso? Quando fez corretamente. Fez, exato. Chegava lá de fundo, era um bom cruzamento. Não saiu cruzamento tijolo, mal colocado. Bom cruzamento, boas trocas, mas tudo ali sem aquela ousadiazinha. Você lembra que o Retrô tentou bastante no começo do e jogo parou, pela direita? e Parou, travou desistiu. nele. Parou nele, Desistiu. travou. Ele fez uma partida muito correta. E me chamou muito a atenção olhar no WhatsApp, olhar nas redes sociais, criticando o primeiro tempo dele. E eu disse por que foi. Eu disse exatamente por que foi. Por quê? É um jogo meio modorrento. E aos 42, 43 do primeiro tempo, que era o pior momento do Sport até ali na partida, o Sport estava perdendo a bola o tempo todo. Lembra aquele momento que o Sport recuperava a bola, dava ao Retrô? Ele pegou a bola, tentou dar um passe de direita na intermediária ainda do Sport ali. Arrumou um contra-ataque chato pro Retrô, não deu em nada o contra-ataque, mas deixou um 3 contra 4 ali do Retrô. Aí depois recuperou logo, né? E aí ficou pra ele a última imagem do primeiro tempo. Não fez mais nada depois, ficou aquela imagem ali. É porque eu acho que o problema é esse, Fred. Ele não teve nenhum cruzamento assim na cabeça, não teve nenhum drible pra entrar dentro da grande área e dar um toque pra trás pra fazer uma grande assistência. Não tem uma finalização daquelas de Filipinho, sabe? Então, ele não aparece nos momentos agudos. Mas em toda a parte de construção do jogo, ele foi muito presente. A parte de construção do jogo nem todo mundo enxerga. Você está enxergando, principalmente se você tiver com a visão de torcedor, tentando focar só no seu time e tal, quem está ali carregando o piano passa despercebido. Mas eu acho que Davi foi bem. Eu acho que Davi foi bem, como eu falei, sem muito espaço para razoável. Mas eu acho que foi bem. Sobretudo contextualizando tudo, sabe? Exato. Substituiu o melhor jogador do time. E não foi um problema nem de perto. Isso. Nem de perto. Exato. E foi melhor do que Pulse. Por isso que eu acho que ele tem que ter o bem também. Ele foi melhor do que Pulse. Concordo. Então vamos lá de bem para Davi. E aí a gente vai analisar a dupla de zaga do Sport. Ramon, capitão rubro-negro, e o estreante Marcelo Benevenuto, que talvez tenha sido o melhor em campo. Para mim foi. Acho que Marcelo Benevenuto foi quem, ao longo dos 90 minutos e os acréscimos, quem mostrou o melhor rendimento ali. Eu gostei dos dois, Celso. Assim, detalhe, eu acho que o Benevenuto foi melhor que Ramon, mas Ramon foi bem, tem aquele lance com o Wagner Love ali, que a gente, o quase, eu acho que ele se comportou, os dois atuaram bastante na saída de bola, em certos momentos perigosos. Perceba que esses verdinhos que estão pingando lá do Sport pesam muito pelo pouco que o Retrô fez também, tá? Assim, é verdade. Celso, aí agora, pode falar. Pra mim, Ramon bem e Benevenuto muito bem. E aí é o seguinte, eu sei que o fã-clube de Aju é imenso. Tá? E toda vez que eu falo isso, surge porra, Fred não gosta de Aju. Eu gosto de Aju, eu defendi Aju, eu queria Aju. Só que eu não tenho a carteirinha do fã-clube de Aju. Cauê, por exemplo, pelo amor de Deus, assim, Inácio chorou hoje. A turma pediu fora Roger ali no Twitter. Né? Turma, assim, tem um fã-clube de Aju absurdo. Benevenuto jogou muito bem. Tá? Muito bem. Muito bem, pô. Seguro, em todas as jogadas, participativo, corajoso, deu a bola. Porque a pré-assistência é a grande jogada do gol do Sport. Isso. Dá aquela bola, tá? Corajoso. A gente até falou, ele teve cãibra, foi até engraçado. Ele teve cãibra, aí corta pra Max dando a bola ali. Eu olhei assim, pessoal, não tem como Max tá dando a bola pra Max. Pra Max, né? Eu chamei Max na narração. Quem danado é aquele? Aí Fred falou, aquilo foi Aquilo foi Benevenuto. Eu falei, meu irmão, mas ele não tava com cãibra. Aí corta pra ele morto. Pra ele morto. Deitado no círculo central. Não aguentou voltar. Celso falou, ele não vai voltar. Ele não voltou. Ficou, né? Vai voltar. Quando cortou a câmera, tava ele arriado no meio. Ele Como não é que vai o cara voltar. tem câimbra na bola seguinte, tá na pequena área do adversário, porque não foi um contra-ataque. Não foi. Como danado ele chegou ali? Eu não vi. Porque a imagem não pegou. A imagem, a bola foi pra... De repente, me aparece Max tocando pra dando Max. assistência rasteiro pra Benevenuto. Eu né? só quero chamar ele de Aju. Mas concorda aí muito bem. Pra mim, o único muito bem do jogo, inclusive.
o único muito bem do jogo. Eu daqui pra lá eu pondero o Gustavo Maia por conta do gol. Mas eu até falei que Benevenuto, pra mim, fez a grande jogada do lance do gol, mas a finalização do Gustavo Maia é muito certinha também. Muito, muito. Fez tudo certo. Tudo certo. E não foi... A bola dele não foi redondinha como a de Igor Fernandes para Paulo Sérgio. Pro psicopata. O psicopata do gol. A bola de Igor Fernandes, ela dá aquela... Ele precisou dar uma ajeitadinha. Isso, ele precisou dar aquela ajeitadinha. E bateu muito sem defesa. bem. É. E tinha 2 zagueiros, além Que, do inclusive, goleiro, ele se aproveita bem dos zagueiros para encontrar a brecha. a bola totalmente indefensável. Exatamente, Né? exatamente. Mas vamos lá. Benevenuto muito bem, tá? E aí já vamos com a Ju. Já vamos analisar Marcelo Ju. Foi bem também. Entrou. Veja, entrou muito no final. Ali, sem nota pra mim. Fez o que tinha que fazer, mas eu acho que razoável. Vai punir ele porque ele foi certo e bem vai ficar exagerado. Eu iria de sem nota, Celso. Sem nota. Sem Concordo nota. com vocês. Mas avaliação assim, como é que foi a Ju? Bem, Deu conta, né? Exato. Mas assim, não precisa nem explicar toda vez o sem nota, não. Sem nota o sem nota é isso. É porque assim. às vezes... O sem nota foi assim, o jogo tá 0x0, o cara entrou, definiu e tal, aí beleza. Mas não ele entrou, fez o dele e pronto, pô. Não é porque assinou a súmula que vai ter nota, não. Deixa eu só ver aqui, só conferir. Ele entra aos... Cadê? Aqui não tá. Tem que procurar em outro painel aqui. Acho que eu vou achar. Daqui a pouco eu checo. Que o aplicativo dessa vez não forneceu o tempo. A Ju sem nota, e aí a gente vai pro meio campo do esporte. Foi com Pedro Martins, com Zé Gabriel e com Iago Felipe. Vamos começar com o Zé Gabriel, porque no primeiro tempo, sobretudo, o Sport jogou com Zé Gabriel de volante, E Iago Felipe. Pedro caindo para um lado e Iago Felipe para o outro. Isso. Né? Foi um V com 3 volantes ao mesmo tempo um só. Fazendo a função de volante. Cabeça de área. Só Zé Gabriel, tá? E foi bem, tá? E chegou um superchat de João Pedro Viana dizendo: tenho gostado muito de Zé Gabriel. E eu venho fazendo esse alerta. Porque Zé Gabriel é outro que chegou assim. Todo mundo. Cássio disse que eu começo o jogo com -2 para Gustavo Maia, né? Todo mundo é 0. E pra muita gente isso acontece com o Zé Gabriel. Zé Gabriel tá assim. Ele entrou em campo horroroso. Ficou com essa pecha desde que chegou. E eu venho dizendo, olhe, joga o jogo todo, está no campo o tempo inteiro, limpa a jogada, joga muito trava, sério, pô. recupera. Eu gosto desse tipo de jogador. Também gosto. Ele é Zé Delivery. Ele entrega. Pô, ok, entregou. Não. Errou um passe comprometedor. Não. Pra mim foi bem. Pra mim foi bem também. Pra mim foi bem. Concordo. A gente tem que encarar algumas coisas como elas são. Assim como a gente cobra justiça de nós mesmos com os caras que a gente não gosta tanto, você que está assistindo aí, faça um pouquinho também disso. Assim. Eu não gosto muito do futebol de Gustavo Maia. Mas a cada jogo eu avalio. Foi bem, foi razoável. Hoje vocês vão ver. Hoje ele vai ser... vai disputar com o Benevenuto melhor em campo. Exatamente. Vai ser bem ou muito bem. Agora, Zé Gabriel tem sido... É o que eu falo, Fred. Carregador de piano. É difícil, difícil a galera enxergar. É muito difícil. É o cara que não vai deixar uma bola nas costas de Pulse quando ele estiver no ataque dialogando ali com o Barleta. Sabe? É um cara que não vai inventar um drible ali na cabeça de área ou dar uma invertida de bola e deixar eu acho que a adversário. A expectativa do Zé Delivery está deixando a turma meio nervosa em relação aqui, como se tivesse na iminência de... A tal da rotulação. É muito, muito cruel. O videozinho dele chutando a bola para dentro quando ele estava de zagueiro internacional. E os videozinhos que tem ele errando passe no Vasco pegam demais, pô. Pega muito. Porque a internet hoje é isso. Pô. O cara faz um corte e meu irmão... Velho, pensa o seguinte, quantas pessoas a gente vai alcançar aqui com essa live? E quantas pessoas a gente alcança com um corte de 1 minuto? É muito diferente. E aí, Celso, quantas pessoas vão ouvir essa análise aqui completa? Até Prevando Carvalho, inclusive. O Fred falou que chegou, foi o... Ele chegou...
foi reclamar de uma coisa, e falou, explicou. Cara, eu pensei, pô, ele tá falando tudo que a gente falou no vídeo. Aí eu, Evandro, tu viu o vídeo completo? Ele, não, viu um corte. Porra, Evandro, aí me quebra. Vai quebrar, né, bicho? Aí vamos lá. Ele explicando o custeio. Aham. Pô, meu irmão, Cássio detalhou o custeio, um por um, como é. E o bicho veio que. Mas ele, meu irmão, meu malvado favorito. Total. Não, meu irmão. Não abre pra nada. Não, e assim, não fica com raiva. É, o abrir pra nada é isso que eu É. quero dizer. Não sei se ele guarda rancor, É. mas não demonstra. Guarda, mas passa. Exatamente. Ele discute. Pô, vi não. Já ficou Ah, sem então falar ótimo, comigo, tá, sem não sei falar o com o quê, é. João. Não sei como é que ficou sem falar com o Fred aí. Não, aí assim, de boa, volta pro. Aí começa a conversar outras coisas. Agora, ele fala, ele é muito, meu irmão. O cara ri, assim. Ele deu uma esculhambada no estadual, que eu não vou dizer aqui, obviamente. No outro estadual aí, né, meu irmão. Meu irmão, numa só. Foi tipo Cabral quando foi criticar Andrei do Santa Cruz no jogo contra decisão. O André e os outros. Meu irmão, Cabral foi fazer uma crítica pra Andrei. Que de tabela, meu velho. Sabe, Esculhambou assim, meio Santa Cruz. Porque ele falou assim, porra, você pensar Andrei, o que jogava aí no Vasco, pensar que hoje ele é parceiro terceira dele. opção, não, ele é terceira opção pra Galhardo, pra Gabriel Galhardo, pra Pedro Favela e pra Balotelli. Acabou Meu com os irmão, caras, o velho. Cabral foi Rá, strike da porra, assim, foi criticar um, meu irmão. Brá. Foi Evandro foi dar uma crítica, meu amigo, esculhambou a estrutura inteira de... Tá quase. Se Celso apertar, sai aí. Falei, não, daqui pro final do ano eu não aguento, não. Pelo menos passar os estaduais pra mudar o foco, É, eu não né? aguento, não, eu solto. Zé Gabriel vai Mas de não posso, bem. não, porque vai atingir muita gente. Faço não. Zé Gabriel tá bem. Foi bem. Foi bem. Pedro E Martins outra coisa, rejuvenesceu, viu? foi, tirou a barba. Meteu Um dreadlock lá. trap ali. Não, trança raiz. Então, mas os cantores de trap estão Trap, assim hoje, né? Meteu Um Bad Bunny. Chuta não. um Bad Bunny, foi. Depois do show do Bad Bunny ali. Mas Bad Bunny não é trap, não. Eu acabei de falar. Reggaeton. Eu acabei de falar. Reggaeton. Eu falei 5 segundos atrás, chuta não. Aí foi. Trap, eu quero um Bad Bunny aqui. foi sucesso do Bad Bunny. Trap é aquele que a gente É matuê, numa- pô. Matuê. É numa Matuê, dessa pô. que a gente envelhece 10 anos quando a gente É, toca nesse é. assunto. Mas Bad Bunny é... Meu Spotify não me dá a idade. Como é? O Spotify, ele final do analisa, ano, né? ele analisa o que você escuta e dá a sua idade. sim. A minha foi 73 anos. Peraí, me diz uma coisa. Isso foi o Spotify ou foi a academia? Não, academia tá, deve ter uns 50, mas o Spotify deu 73. Sabe quanto deu o meu Spotify? Time velhinhas aqui. Idade? viu? 46 anos, exatamente a minha idade. Eu fiquei impressionado. Tem duas mentiras aí, né? Não, eu tenho A 46. idade que ele deu é a tua. Aproveitar a idade aqui, aproveitar que o tempo, que o assunto é esse, para ler a mensagem de André Luiz, porque temos 2 parabéns a dar aqui hoje, Cássio. Não pude acompanhar nem o jogo e nem vocês, mas passando para deixar o mínimo, O dízimo. o dízimo da vitória, ao menos a vitória de presente de aniversário hoje, pô. Hoje é Parabéns, aniversário André Luiz. De André Luiz, Doutor Parabéns, André. meu velho. o médico do sertão É, aqui, né? doutor André, o médico mais famoso de Petrolina. E amanhã é aniversário de quem, Cássio? André sabia. Você não sabia, eu não sabia. 13 de fevereiro. Gaston sabe, Gaston? De quem é o aniversário amanhã? Constrangedor aqui. Gaston Peraí, não sabe, calma. 13 eu de- não sei e Cássio não sabe. Celso sabe? Eu sei. De quem é o aniversário amanhã? Márcio. Sei lá, pô. Dessa pessoa que vos fala. Close câmera 2, por favor. Close na câmera 2. Close na câmera 2, por favor. Perdemos o Cássio. Eu fui muito efusivo, sei lá. Ele é esse porra. Márcio, Eu devia pô. ter dado mais corda. Quem é esse puto que faz aniversário? Nasci numa sexta-feira 13. Às 13h30 da manhã. Caramba, essa foi foda. Aí eu uso a camisa 13 em todos os meus times de futebol. e a Qual turma ano? diz que eu sou petista. 81. 81, né? 81, Jota. 4-4, né? 45 vou fazer agora. Ah, é porque eu vou fazer 57, é verdade. Exatamente. Vou fazer 45.
Farei 45 amanhã, meus amigos. Muito Mas bom. tu sabia? Não. Tu soube nesse eu falei, momento. eu não sabia. Você não sabia. Gaston Joguei Gaston aqui sabia. pra parada pra aumentar o tempo dos constrangimentos. Foi dentro das dicas, só não foi. joga- João é mais recente. Caramba, tu não jogou pra Celso, né? Pô, eu aprendi a fazer o show. Convivendo com o Celso, o cara vai aprender a fazer o show. Não, mas mandou bem. Detalhe. Se eu fosse. É porque eu sou muito ruim pra esses negócios. Mas se eu fosse um pouquinho mais ligado, eu tinha sacado, já que não tinha ido pra Celso. Mas... Muito bom, velho. E é bom quando a turma não sabe o que é jogar pra Márcio. Né? Qualquer coisa é pra Márcio. A culpa, o mérito, o aniversário. É de quem? De Márcio nessa porra. Quem tomou amarelo no esporte? Márcio. Sabotagem. Ai, velho. Jonas Williams. Não larga, ninguém, a turma não abre, não, viu? Zé Gabriel, muito tranquilo hoje, viu? Pensei que era Luciano. Ou Vini Faria. Meu A amigo. turma não abre, não. Quando a turma tá fechada a O conta. Luciano ainda meu tá no amigo. esporte? Ou já foi negócio? Não, parece que arrumaram. Não sei. Veja, teve até. Tinha proposta. Vai arrumar. Se não já foi, vai. Gabriel Aleatório. Ou Gabriela Aleatório, como vocês preferirem. Assisto todas as lives e não deixo passar um só programa. Essa é uma- Gabriela Atório. É, Gabriela Aleatório, pô. Gabriela Aleatório. Não, Gabriela é Aleatório. aleatório. É Gabriel aleatório. Gabriela Aleatório. Assisto todas as lives e não deixo passar um só programa. Mas se a maioria do esporte foi bem nas notas de hoje, como que o esporte não jogou bem? Calma, Joga. Calma, que o time ainda tá Calma. chegando. Vai chegar, vai chegar. Pedro Martins, por exemplo. E lembre que eu achei o time razoável. Isso, exatamente. Pedro Martins, pra mim, razoável. 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 É. Você acha que foi mal, mestre? Eu não gostei desse time, não. Mas eu aceito razoável, não me ofende, não. É porque eu acho que tô tentando botar ali mais ou menos no mesmo nível de Razoável. Pulse. Não tem como estar ele mal. Né? É. Razoável. Participou do jogo, buscou o jogo, procurou. Iago Felipe, eu acho que foi de razoável pra bem. Bem, Iago Felipe. Porque, na verdade, a gente teve umas divididazinhas aí que deram esse tom, né? É. Porque Pulse pra mim foi... Mas pra mim seria injusto ser Se mal. Ele fosse foi razoável. mal, foi velho. razoável. É injusto. Veja só, eu falei isso durante o jogo e falei isso no pós-jogo. Eu não achei ninguém mal. Lembra que no intervalo eu disse... Isso. Não, o Roger não mexeu, não sei o que. Eu disse, mas ninguém foi mal a ponto de mexer. E quem assistiu a transmissão, eu defendia a substituição de Pedro Martins e Gustavo Maia. E qual foi a explicação que eu dei? Eu defendia a substituição deles porque eu defendia a não escalação deles. Então eu continuava querendo a mesma coisa e acho que os dois tinham sido razoáveis no primeiro tempo. Tanto Concordo. Pedro Martins quanto Gustavo Maia tinham sido razoáveis. Iago Felipe é ali no limite do razoável para bem, mas foi bem. Também acho. Acertou Também muito Iago mais do que Felipe eu errou. E participativo. Também acho. Iago Felipe bem. Iago Felipe bem. Gabriel Aleatório não tá todo erradão. Tu veja, em algum momento eu tenho que ter uma revisão. Porque... Mas veja, eu achei o esporte razoável, eu não achei ruim. Pra mim não tem não. É isso que eu tô dizendo individualmente. Pra mim não tem apontar não. erro. Vamos Tanto que eu apontar erro. desafiei o chat aqui. É. Eu pedi uma enquete. A enquete tá chegando a 300 votos. Já vou trazer aqui, já que o assunto se estabeleceu. Razoável tá ganhando com 57%. Segundo lugar, ruim, com 28%. Terceiro lugar, boa, com 8%. E quarto lugar, péssima. Eu não fui pro discurso do mal, não. Eu fui pro boa, inclusive. Eu tô nesse 8%. Eu não fui pro discurso do mal, não. Eu fui pro discurso do razoável. Aqui eu fui Ciro Gomes. Moroso em algum momento, mas eu falei, não foi um bando, foi organizado. Eu não Exatamente. achei. Também acho. Então, Iago Felipe bem, tá? Pode colocar aí o verdinho. Nosso querido Marcinho Sabotagem. Ainda que eu tenha discordado da lógica Da que o esporte entrou pro jogo. Isso. Mas, pronto. A lógica a gente vai analisar ali. Porque eu via mais como quinta partida do que como semifinal. Sim. E a lógica é essa. Eu via mais como a primeira partida depois de 12 dias do que como a continuidade. Se isso aqui fosse 3 dias depois do jogo de Santa Cruz, era isso aqui. Porque você tem que continuar fazendo a entrada de jogadores de forma mais Cautelosa. Eu esperava um pouquinho mais de ousadia na dinâmica, no estágio de maturação do time. Aí agora a gente vai para o setor ofensivo, onde tivemos o senhor Christian Barleta, Gustavo Maia, autor do gol solitário dessa tarde, e Gustavo Little Couto. Perfeito, tá? Coutinho foi mal. Coutinho mal.
E olhe que nós somos passadores de pano para Coutinho abertamente. Pela questão que o Sport precisa de good para não gastar mais dinheiro. Vai ser quem, se não for Gustavo Coutinho? Ele não tem farm para arrumar outro, não. E outra coisa, veja. Só pelo histórico. Nem que fosse para pendurar. Todo ano, pô. Exatamente, pô. Sobe jogando. Sobe jogando. Enfim, acho... Vai deixar 8, 9, 10 golzinhos importantes na Série B. Vai. Pronto. Vai. E é isso que precisa. Exatamente. Vai ser artilheiro da Série B? Não vai. Não vai. Mas vai, Já foi, mas não vai vai. tirar de um apertozinho. Vai. Sempre tirou. Vai ser uma parede como foi hoje no lance? Vai também. E aí entra Zé Roberto, que ajuda. Isso. Que ajuda, eu gosto de Zé. Vamos lá, Gustavo Coutinho, Foi mal. mal. Eu ia dar razoável, mas... vou Foi com mal, vocês. foi mal. E assim, e ainda pesou pra ele aquilo. E última impressão é demais. Aquela... Depena tava aquecendo pra entrar, ele deu uma canelada na entrada da área, que gerou Foi um contra-ataque, essa. foi essa. E aí, de uma hora pra outra, Roberto. corta pro meio de campo, já tá Depena e Zé Roberto. Aquecendo, exatamente. E aí, Gustavo Coutinho pode ir de mal, certo? Gustavo Maia. Bora logo de Barleta. Barleta, eu acho que ele foi... Tava razoável. Teve aquele passe, aquela assistência dele, né? Para Gustavo Coutinho foi uma boa assistência, dentro do que dava para fazer. Mas eu acho que ele fica de razoável para bem. Eu vou ficar de razoável pra Barleta. Pelo tentativa, acerto e erro. Sarrafo também, se espera mais. Não é Davi, Exatamente. que é reserva. Por que a gente passa pano pra Coutinho e Barleta? Eu vou assumir que a gente passa pano pra Coutinho e Barleta. Vou deixar de ser um tabu aqui. Criticaram, aceita aquela crítica construtiva. Vocês passam pano pra Coutinho e Barleta. Passamos, pronto. 2 protegidos. Partindo Abraço pra Arnaldo, tá? Que todo jogo, quando eu não tô vendo ao lado dele, chega a mensagem: meu irmão, Barleta é horrível. Meu irmão, pega no pé de Barleta ad eterno. Mas é um cara que a gente enxerga a capacidade de entregar o diferencial. Faz de transformar um lance que não tem muita chance de gol Exatamente. em gol. Exato. Não tem feito isso? Não tem. Na Quando dobradinha acerta, dele, tá batendo a trave. na dobradinha dele com o Maia, teve uma boa chance, onde ele tem o mérito de tirar o jogador naquele toque e bateu muito embaixo da bola. As 2 maiores chances do esporte hoje E a passaram outra, por ele. e a outra com o Maia, onde ele toca, e Maia até que demora pra finalizar Isso. ali. Porque teve que foi preciso dar uma ajustada. O toque de Barleta foi um pouquinho para trás, mas é o que eu tô dizendo. Eu acho que foi para trás porque tinha jogadores do Retrô para interceptar. As 2 melhores chances do esporte foram via Barleta. Ele participou diretamente, porque aquele cria chance não era uma chance clara quando a bola chegou para ele. Não, de forma ele alguma. que cria. Isso. E finaliza mal, na perna boa, né? Eu acho que quis encher ali o pé. Faz sentido dali. Não pode brincar, você não pode escorar a bola ali também. Mas, enfim, faltou. Mas eu fico de tranquilidade. razoável porque não podia ter perdido o gol. Não podia. E outras bolas que ele pegou no mano a mano ali que perdeu. Então, assim, razoável tá de bom tamanho para Barleta. Tá? Vamos de Coutinho, já foi. Coutinho pode colocar o mal. Coutinho mal. Tá? Coutinho mal. E agora Gustavo Maia. Ainda não decidi se ele vai de bem ou de muito bem. Pra certo? mim é bem. Porque ele começa com menos 2, Celso. Só quero dizer que esse critério é Não chega a ser de muito Fred bem, e eu acho que de Cássio bem, também. É bem. Jogador pra mim começa com 5. É com Sempre, 5, é? com 5. Não, mas a verdade é 5 mesmo. O porque é o jogador amarelo, começa né? com- pô? isso, o jogo começa com 5, vai subindo e descendo. É porque ele começa então com 3. Então, nessa lógica ele foi bem. Eu acho que ele, não, falando sério, eu acho que ele foi bem, Celso. Por que ele foi bem? Primeiro, fez um gol num grau de dificuldade médio, mas assim, fez tudo certo. Médio alto. Não, o grau de dificuldade para ser gol era médio, mas ele foi além do grau de dificuldade, ele transformou numa batida indefensável, Sim. certo? É por isso que eu tô elevando. Mas até a dominada, pô. Mas tipo, se ele domina ali, bate, talvez sem ser indefensável fosse gol, é isso que eu quero dizer. Certo. Sabe o chute? Ele deu um chute nota 10. Certo. O que ele fez foi nota 10 na bola do gol. Nota 10. Não podia ser melhor que aquilo. Inclusive a velocidade do lance, tá? Porque mesmo que o lançamento tenha sido muito bom, a jogada, ele poderia ter avançado tempo suficiente para a jogada, no caso de Barleta chegando para Gustavo Maia. Aquela jogada foi toda certa. As 2 vezes.
Os dois lances que ele dialogaram na partida foram bons. A diferença é que o chute de Barleta primeiro foi por cima. Mas o primeiro lance, uma tabelinha muito curta, e a segunda, uma jogada de velocidade, com os dois mostrando inteligência para definição. O que eu estou dizendo, Celso, é que eu dou nota 10 para a condução de Gustavo Maia no gol. Certo? Ele transformou uma chance numa batida indefensável. Isso. Certo? Perfeita, precisa. Então eu dou nota 10 para a condução. O que eu quero dizer é que o lance não precisava de uma nota 10 para ser gol. Podia ser uma nota 8. Uma nota 7 ali, batesse meio mal, o goleiro não ia chegar. Acho que tinha muita gente na frente. Então, desviar. A batida dali, ele estava numa situação de gol. Quando a bola chega, a gente acha que vai ser gol. Ou que vai ser uma grande chance. Eu vou trazer o meu testemunho. Quando eu vi Barleta indo no corredor e fazendo a diagonal, eu tava com sensação de gol. Quando saiu o toque, caiu a minha sensação de gol. E aí ele conseguiu. Aí, fora isso, ele teve boas participações. Tem aquela repetição da jogada única dele, que a gente até brincou na hora do gol. Veja só, saiu o gol, mas eu vinha batendo no pé de que ele pega a bola, corta pra direita, pega a bola, corta pra direita. O gol foi isso. Mas ele tentou... O que a gente tirou onda foi aquele puxou pra esquerda. Que foi depois que ele sofreu a falta. Que o cara não tava esperando, né? Puxar pra esquerda não existe. Raia não tava... É só pra direita. Quando ele dominou, o cara já foi direto, pra direita. velho. Ele cortou pra esquerda, precisou fazer a falta. Mas foi uma boa... Sofreu uma falta perigosíssima na entrada da área. Gerou chance. Ele fez uma boa partida. Agora ele recebeu muita bola. Eu iria de muito bem pra ele. Eu vou de bem. Maestro. Pra mim é só bem. Acho muito bem, não. Então, bem, a gente fecha dessa forma para Gustavo Maia. Aí a gente vai para os substitutos aí dos homens de frente. Só um ponto aqui, Caio César falou assim, gol médio é foda, Fred. Falando assim, qualquer brasileiro faz um gol médio. Porra, não falei isso não. Falei que foi nota 10 a condição dele no gol. Como é que eu posso elogiar mais do que dizer que foi 10? Eu falei que não existia previamente ali, não precisava do 10. Que ele foi muito melhor do que talvez precisasse para ser gol. Ele transformou em bola indefensável, pô. Goleiro Fábio Alexandre, mandando o superchat aqui. O Sport errou passe pra caralho. Jogo feio. Valeu, goleirão. Valeu, meu irmão. Agora vamos... Tu pegava o chute de... de Paulo Sérgio. Não, pegava não. Nem o de... Inclusive, o Náutico até botou um vídeo hoje, meu irmão. Assim, a bola bateu na travessa assim, tava... Nem o de Maia. É. Esses golzinhos do final de semana não tinha... Nem eu, Fábio, goleiro Fábio, nem eu no meu melhor momento. Foi quando? Meu melhor momento? Quando tu jogava no Santa Cruz? Não. Era frangueirinho ali. Eu só fiquei bom goleiro mesmo depois que eu joguei handebol. Aí eu virei um bom goleiro. Meu melhor momento é 97 até 2000 e... Caramba, Ronaldo Fernandes era chamado de Ronaldinho. Eu era... 97 até quando? Eu lhe conheci em 2007. Pronto. Eu ainda fui mais um pouquinho, então. Eu ia dizer 2007, eu ia dizer esses 10 anos aí, mas eu ainda fui mais um pouquinho. Aquela entrada no joelho. Eu era um bom goleiro, mas já tinha perdido o meu melhor momento. Aquela entrada no joelho. Porque o cara trabalhando já começa a perder. Meu melhor momento é 2000. Não, mas... Vamos lá até 2010. Vamos até 2010. Jogador violento. Era. Jogador violento. House Preto. Que arde. Era, exatamente. Eu já contei. Eu odiava Eu conheci Fred. Eu sempre levava, ele ficava puto comigo. Tem o House Preto. Só tem do preto, não sei o quê. Porra, aquele não é prazer, não, porra. Não é bom, né, goleiro? Porra, Aquilo é cara. bom demais. Aí, Fred, primeiro, nem conhecia o cara, velho, jogando improvisado na ponta esquerda. Normalmente jogava na meia direita. É o pênalti. Não foi pênalti, foi não, porque foi lateral. fora da área. Mas o carrinho desse homem veio na altura do meu joelho. Foi mesmo. Eu só Na entrava altura do assim. meu joelho. Eu era Eu violento não mesmo. acreditei, porque quando eu vi o goleiro, não era Fred, quando eu vi o goleiro vindo, eu falei, vou dar de lado aqui, já foi. Vai muito. Já foi. Quando eu vi, já foi. Quando, meu amigo... Aí tu pensou, esse cara não me conhece não, meu irmão. Não, ele pensou. Não, tu pensou. Ele saiu muito. Quando eu dei de lado, ele veio com os dois pés. Eu fui um goleiro... Essa época, eu virei um goleiro muito violento. Muito violento. Você é doido. Muito violento. Vamos lá. A gente vai agora para
Cleison, Zé Roberto e Max. Eu já contei, né? Eu rompi um meu ligamento tornozelo Batendo em alguém. batendo em catatal. Não esse catatal, tinha 2 catatais no futebol daqui, É, né? o do esporte e o do... Os dois Santa. foram dos dois. Eu gostei da escolha do plural. Catatais. É catatais? Não, Não né? faço a menor ideia. Mas catatais fica melhor, porque é batatais, né? São os pneus. E a Batatal, é? Veja, em tese eu acho que era pra ser catatal. E seja como for. Mas eu gostei. Eu nunca tinha pensado assim, catatais. Tinha 2 catatais no futebol de Pernambuco. E os 2 foram do Sport do Santa. Os 2, porque ele foi do Sport, mas quando aconteceu isso foi no Arruda. Ele era da comissão técnica do Santa. Tem muito. Veja, tem um clássico do Santa, mas catatal, a gente já teve muito catatal. Não, teve 2, pô. Não, no Não, mundo do pô. futebol. Não, é um nome assim muito. Não, mas os 2 Clássicos, assim. massagistas aqui Clássico, eram. então. Era. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que existia um catatal e outro lá. Acho que era o nome. E esse lance foi pênalti. Ele entrou na área. Quando ele me driblou, eu dei uma voadora na coxa dele. Detalhe, saiu na hora ele. A coxa ficou roxa, preta. Eu continuei. Normal, como se nada tivesse acontecido. Aí tem uma hora que a adrenalina Aí baixa. não, fui pra cá. Não, pior não foi isso não. Eu acho que ficou uma espécie de Microfissura. tipo, se equilibrando um fiozinho. Fui pra casa, isso foi de manhã. Nessa época eu jogava bola o dia inteiro. Isso foi uma pelada de imprensa contra a comissão técnica do Santa. Aí fui pra casa, tomei banho, almocei. Ia jogar de novo, né? Aí de tarde eu fui jogar de novo, onde eu sempre jogava na Justiça Federal, ali na Avenida Recife, perto de Ceasa. Cheguei, chuteirinha Na mão. na mão, e nessa pelada eu jogava na linha. Que foi a época que eu jogava melhor na linha. Eu sempre fui ruim na linha, mas teve uma época curta era que eu joguei bem diferente. na linha. Bem assim, atacante grosso, mas jogava numa pelada de bom nível. Eu botei a chuteira e fui pro campo. Primeira bola que eu toquei, aquecendo, meu irmão, parecia que tinha... Enfiado um vidro. É, Um caco de vidro. pronto, aí rompi o ligamento do tornozelo. Caramba. Tinha ficado como se tivesse ficado se equilibrando um palitinho ali. Ai, E o cara, delícia. pra secura. Aí tentei jogar, não consegui. Dá não. Vou pro gol. Não consegui nem ficar em pé no gol, pô. Aí tive que parar e eu realmente já foi direto pra gesso. Cleison, Zé Roberto e Foi Max. o pai de Lully que... Como é o nome? Romualdo Veras. Romualdo, velho. Ex-médico do esporte. Pai de... Lully. Luciana Veras. Engraçado, essas figuras. E o outro, doutor Antônio Bezerra, é o presidente do Tá Maluco. Do O presidente tá blog. maluco. É, verdade. Que não faz o menor sentido, mas a gente não vai entrar nesse assunto, não. Cleison, Zé Roberto E eu gosto Max. muito do doutor Antônio Bezerra. Também. E dos filhos dele, que estudei com e joguei futebol no colégio, mandar um abraço tanto para os 2 filhos dele. Juliano. Estive no último. Sai em Olinda. Tu foi, né? Eu vi que teve um drone que Veja captou. só. Eu nunca tinha ido, não. Já fui. Tem um ponto assim, quando ele chega na ladeira, que é uma quantidade de gente que não difere. Como você fica num canto específico, não difere de um dia de carnaval, não, Celso. Não, pô. É quando Não você sabe, não. tá rolando o carro. Porque você olha até para uma. Não, porque eu digo assim, não é só um bloco. Você olha até outra ponta, vai até lá. Você olha até outra, vai lá. Diz, ó, meu irmão, se o cara for dando, qual vai ser a diferença disso aqui? Enfim. É isso. Cleison, Zé Roberto e Max. Pra mim, Cleison sem nota, Max razoável ou mal, Max mal, e Zé Roberto bem. Pra mim ali é Não, Cleison, pra mim, Zé Roberto razoável. Max mal. Ou sem nota? Max mal. Jogou mal. Cleison eu não gostei também, não, tá? Da estreia. Achei Eu tô que. na dúvida se não seria sem nota, Cleison. Cleison eu acho que é sem nota. 12 minutos de um jogo que não teve nada. Cleison pra mim é sem Mas, nota. assim, veja, o jogo não tava definido, não. Mas não teve Não jogo. era O Sport não, não né? jogou, Não era pô. café com Mas o leite. Sport não jogou, Cássio. O Sport não jogou. Por 5 minutos, o Max vai se ferrar. Max errou muito mais Eu do acho que que errou muito mais do que Cleison. Cleison não fez nada, nem positivo nem negativo. Eu deixaria Cleison sem nota, Zé Roberto razoável e Max mal. Detalhe sobre Max mal. O Sport costurou uma ótima jogada, 2 boas jogadas com ele, viu? Uma bola que ele sofre uma falta. E ele, na verdade, ele não sofre, ele dribla 1, dribla 2 e quando dá o passe, Depena já tinha recuado, né? Ele não chega a sofrer a falta. Veja, eu tô quase indo para razoável para Max também, viu? Então, pode reavaliar aí. Mas vocês 2 foram mal, já fica mal. E Zé Roberto, Razoável. razoável. Não fez nada para ser bem, não. Então, Zé Roberto razoável. E aí a gente fecha a nossa análise
dos jogadores aí. E agora vamos analisar o professor Roger Silva. Celso, como eu já falei aqui, desde o começo, foi minha abertura de programa, tá? Eu separei toda a minha exposição em duas vertentes. Tentando entender a ótica de Roger e trazendo a minha própria ótica. Na minha própria ótica, Roger jogou 10 dias. Dizer que jogou 10 dias fora é exagerado, mas Roger desperdiçou a chance de reestruturar o time com uma qualidade técnica maior nesses 10 dias. Eu não gostei, tá, dessa decisão. Dentro do time que ele armou, o time fez uma partida razoável. Cumpriu sua missão, mas não mostrou evolução. Então, para mim, Roger, entendendo o que ele quis fazer, me forçando a entender, melhor dizendo, o que ele quis fazer, mas para as escolhas dele, que podem gerar consequências para frente, eu vou de mal para Roger. Tá? É de mal para razoável. Eu iria de razoável. Eu vou de mal para razoável, mas o que é que eu questiono? Raul virou goleiro titular do Sport. Pedro Martins vai continuar jogando à frente de Zé Lucas até que algo aconteça. Eu acho que uma estrutura de trabalho se desenhou que eu acho que pode não ser a melhor para o Sport pensando a construção da temporada. Não é o melhor para o próprio Roger, inclusive. Essa é a minha questão. Eu acho que o próprio Roger está virando refém aí das escolhas dele, pode se complicar por conta disso aí já na reta final do Pernambucano. Entre mal e razoável, eu aceito. Assim, para mim, minha nota é... Se quiser um razoável, talvez seja... Razoável. Vamos pro razoável. Mas é vamos um pro razoável. É um razoável crítico. É um razoável porque ainda é início de trabalho, no fim das contas também. Quinto jogo, o famoso quinto Se jogo. fosse no 10º jogo, assim, não dá, acho que já... Porque uma teimosia seria maior também, então o nível de cobrança... Mas, de fato, ainda que o time tenha tido notas verdinhas e tal, mas a visão de Roger para essa partida, depois desses 12 dias, desde o último jogo, me surpreendeu. Veja, me surpreendeu negativamente, mas embora tenha sido a surpresa negativa, ainda eu deixo razoável aí na nota. A gente esqueceu de pena, tá, Celso? O pessoal cobrando aqui. Nosso querido Gaston Viana lembrou, mandou mensagem aqui também. Depena, para mim foi bem. Gostei. Essa é uma análise difícil. Eu vou dizer por quê. Eu considero uma análise difícil, Celso. Depena. Porque ele foi bem, mas o jogo foi acabando no entorno dessa atuação dele. Ele entrou em 62 e o Sport meio que parou de vez ali. Aos 75, o Sport foi desacelerando demais. E ele, lembra que a gente debateu até já isso, né? Depena queria o jogo, outros não queriam o jogo, mas ele foi bem no períodozinho ali que ele propôs. Eu acho que pode ser um bem para Depena, sim. A impressão foi boa. Isso. A impressão foi boa que ele deixou. É isso. Vocês estão fechados no mal para Maxi mesmo, né? Eu não gostei, não. Eu também esperava mais. É porque assim, eu queria dar uma passada de pano aqui em Max. Ele tinha voltado tá entendendo? bem contra o Santa, mas hoje eu queria dar uma passada de pano em Max, porque eu acho importante ele ter mais minutagem. Eu acho ele meio necessário. É isso que eu tô dizendo. Mas eu tô tentando analisar o que ele fez hoje. E aí eu tô até entendendo que ele entra no momento do jogo mais prejudicado para a posição dele. Mas, dentro disso aí, acho que ele se propôs a participar da partida e não tomou ali as melhores decisões, sabe? Mas continuo defendendo que é um jogador para ser titular do Sport. Hoje... titular eu já não sei mais. Mas tem que ser opção. Hoje... Porque para mim, vamos dar real aqui, meu Sport titular. Eu vou dar o meu Sport titular já baseado em algumas visões de Roger também, tá? Não vai ser assim o tópico. Pode botar razoável ali para Roger também. Não vai ser utópico não, tá? Tá. O meu na visão de Roger. Thiago Couto. Sim, também. Pulse mesmo. Sim. Benevenuto, Ramon e Filipinho. Sim. Porque eu vou fazer aqui, essa questão é bem importante que eu vou trazer aqui na visão de Roger, tá? Zé Lucas, e Zé Gabriel e Iago Felipe. Por que eu tô trazendo aqui a visão de Roger? Porque Roger está pensando em jogar muito mais com 3 jogadores desse perfil. E aí Depena sobra.
E aí Depena sobra. Mas talvez tenha que fazer uma escolha. Zé Gabriel ou Zé Lucas, Com o Iago Felipe com o Iago Felipe com certeza. e, eventualmente, Depena. Depena, né? Yuri Castilho, no lugar de Maia. Barleta segue, por enquanto, e Gustavo Coutinho. Mas Barleta vai ter A enfrentamento sombra. de posição. Tá? E é importante que ele tenha. Com o próprio Maxi, com o Cleison. Eu não sei se Yuri Castilho jogaria ali também, para Depena entrar por aqui. O Sport passa a ter algumas opções, Celso. Eu escrevi algo no Twitter, que eu já citei aqui também, que a maior missão de Roger é transformar o Sport em protagonista na Série B. Talvez a palavra protagonista ela gere um duplo entendimento. Quando Fred, você fala até a Série B você tem a definição do estadual e já tem 2 fases de Copa do Brasil. Então Mas tem o que- bastante coisa até lá. Mas o que eu quero dizer assim, é ser um protagonista da Série B. Talvez algumas pessoas entendam por protagonista um só. E, obviamente, eu não acho que o Sport pode ser o protagonista da Série B. É um protagonista. O que é que eu chamo de protagonista da Série B? O Fortaleza é um protagonista da Série B? É. O Goiás é um protagonista da Série B? É. Esses dois eu não tenho dúvida. Esses dois, para mim, hoje formam o G2. Se é assim, 2 favoritos ao acesso, já que o acesso hoje não tem o G2, Fortaleza e Goiás. A linha de baixo vem com Ceará, Novo Horizontino, que está fazendo um bom Campeonato Paulista, então você tem que respeitar o momento que está vivendo o Novo Horizontino. Você tem Novo Horizontino, você tem Ceará. E a partir daí, você tem Eu vou dizer que é só para líder do campeonato. líder, né? Você tem Novo Horizontino, você tem Ceará, e para mim o Sport já tem que se inserir aqui. Não é que o Sport é quinto ou terceiro, é que o Sport tem que se inserir no bloco que precisa acompanhar o Ceará, o Novo Horizontino, e esse bloco tem candidatos a chegar nesse bloco. O Atlético Goianiense, o Criciúma, o América Mineiro, o Juventude, o Vila Nova e o Náutico esse ano têm uma composição para isso. Esses times, um outro time paulista pode acabar entrando. Esses times têm o perfil de serem os times que vão disputar o G6. O Sport não pode entrar na Série B com cara de 10º colocado. O Sport não pode entrar na Série B com cara de Vila Nova. Não, você tem razão. Tá? Que talvez... Detalhe, olha que eu acho que o Vila Nova tem um potencialzinho a mais. Pode ter 10 candidatos ao acesso. Beleza, mas se tiver vai ser uma surpresa. Geralmente não é tanto. Se o time entrar com essa cara já na Série B, isso significa 21 de março, né? A gente tá 12 de fevereiro, pô, 40 dias, bicho, pra... Tem 40 dias. Mas é o que eu falei 30 há pouco. dias, Mas é o que eu falei, mais pra 30 do que pra... mas é o que eu falei há pouco. 35, 40 dias. É porque a gente tá em fevereiro, né? Que é um mês O ruim é que são 4 jogos do máximo. Não. Não, mas 6. é o que eu falei. Isso são 6 jogos. Tudo valendo. Exatamente, meu irmão. Tudo valendo. O que Valendo, o mais valendo tranquilo é o próximo. Valendo um tetracampeonato com clássico, seja o Náutico ou contra o Santa, e valendo a Copa do Brasil, que tem traumas recentes e tem uma necessidade financeira gigantesca. Porque assim, o Sport vem fazendo acordo. Todo dia o Sport botou notinha. Fez acordo para dar previsibilidade e vai começar, sei lá, a pagar em junho. Precisa ter dinheiro, né? Em junho e julho, e assim, a Copa do Brasil pode ser esse caminho. Então, até ele achar esse time, Fred, até essa Série B, para ser pelo menos, como você falou, acima do 10º lugar, ele ainda não pode falhar nas outras questões. Então, assim, é óbvio que ele tem consciência disso tudo, né? Isso. Sem dúvida. Pois bem. Então, dessa forma, tá aí pro print, tá, galera? O nosso campinho da vitória do Sport no primeiro jogo da semifinal contra o Retrô, tá bom? Fica aí pro print. Celso, deixa eu deixar Claro. os parabéns antecipados aqui. Que amanhã não vai lembrar mesmo? Não, deixar os parabéns antecipados. Não, pessoalmente, pô, porque amanhã acho que... Sextou, né? Eu devo gravar com... Até a própria gravação com o Fred talvez seja remota, a gente tá vendo aí. Então, enfim, já que aproveitar que estamos em contato aqui. Valeu, mestre. Muito obrigado. 45, né? 45. Bastante. 4.5. Bastante. É a estradinha aí. Vamos chegando ao fim aqui de mais uma live, né? Qualquer meia horinha aqui de live. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês deem essa moral pra turma. E deixar um beijo aí no coração de vocês. Muito obrigado a todos e todos. Qual parte do palco? Ótimo carnaval, galera. Um ótimo carnaval pra vocês, tá?